E aí? Fala, gente! E aí, bom? Tomem seus lugares e lá vamos nós. O Henrique estava dando aula aí, o Henrique Toledo. Vocês que estão ao vivo aí, já vai apertando o like, aperta tudo que tiver de nessas redes sociais. Como governar suas emoções. Não é como controlar. Emoções não são controladas, elas são canalizadas. Então presta bem atenção. Esse movimento de querer controlar a emoção, respira 10 vezes bem fundo, aquele trem, isso aí não funciona. Você é desconectado da realidade e é como se você fosse uma máquina que estivesse em pane, esquentando o motor e tendo que jogar água e desligar o motor para ver se passa. As emoções, elas precisam ser amadurecidas, elas precisam ser confrontadas, provocadas e elevadas. E aí, ao invés de controlar, você vai fazer o quê? Ao invés de controlar, você vai canalizar. Então fala assim comigo, eu vou canalizar as minhas emoções. Então, entendendo o que é emoção. Emoção é a forma que o seu corpo devolve energia para o mundo real. E sentimento? Você que está anotando, você vai anotar assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Uma pena a gente não aprender isso desde pequeno. Não aprendendo isso desde pequeno fica terrível. Por quê? Porque a gente confunde sentimento com emoção. A maioria das pessoas que estão assistindo agora estão confundindo isso até hoje. Acha que sentimento e emoção é a mesma coisa. Sentir. Tá calor, tô sentindo. Emoção não é sentimento. Emoção é como eu devolvo essa interpretação. Então eu senti calor, eu posso ficar imóvel. E aí eu devolvo a emoção. Ah, eu vou ficar alegre com esse calor. Ou então eu vou ficar triste. Você já viu que tem gente que fica triste no frio e tem gente que fica feliz no frio? Isso são emoções. A devolutiva daquele sentimento são as emoções. Então, se você entender, de fato, para que servem as emoções, é a forma que você devolve energia para o mundo. Sabendo a forma que você devolve energia para o mundo, você vai ter que treinar. Então, a partir de hoje, fala assim comigo, ó, eu vou treinar as minhas emoções. Treinar emoções. Como que eu treino emoções? Para treinar e canalizar essas emoções, eu preciso, por exemplo, quando eu chego perto de alguém famoso, eu tenho uma tendência a ficar com as emoções abaladas. Eu não tenho, porque eu já treinei. Ah, mas é porque você ficou famoso. Não é porque eu fiquei famoso, não. Antes de ficar famoso, eu tinha treinado isso. Que treino que é esse? Um treino que você olha para você e fala, mas qual que é a diferença que a gente tem? É o tanto de dinheiro que a gente tem na conta? As pessoas, elas tremem porque elas pensam, mas o fulano, ele é mais... Deixa eu te falar, se você souber que você é mais semelhança do Criador, não tem ninguém diferente de você do jeito que você imagina. Só que é difícil de acreditar isso na teoria. Então você vai ter que rodar isso na prática. E aí, o que é a questão? Entendendo a diferença, eu adoro contar isso aqui para todo mundo. Ó. Você desde pequeno souber isso aqui, que só tem um mundo real. Tem um ciclo da realidade. Tem um ciclo da realidade. O sentimento fica aqui, ó. Aqui ficam as emoções. Sentimento é a leitura do mundo real. Esse sentimento vai liberar uma emoção, que vai liberar uma ação ou uma omissão. E isso aqui devolve energia para o mundo real. Mundo real só tem um, não existem dois, só tem um mundo real. Mundo ideal são 8 bilhões. 8 bilhões de mundos ideais. Então, o mundo real é a natureza, se você quiser escrever, é a natureza. Aqui é ideologia. Qualquer loucura da cabeça de uma pessoa é uma ideia, uma ideologia. Sentimento é a interpretação da realidade. Isso vai transformar numa emoção, sem entender. Como que eu sinto as coisas? Com o cérebro. O cérebro capta qualquer coisa da natureza e cada um sente uma coisa diferente da outra. Então, cada um está sentindo uma coisa diferente aqui. Se alguém fizer alguma coisa aqui no palco, vários de vocês vão ter sentimentos diferentes. E a ação foi uma só. A ação tem uma lógica, ela é naturalmente algo único, só que cada um interpreta de um jeito. Se alguém falar que foi arrogante aqui, o outro vai achar,
Ah, é desprezo. O outro vai chamar de arrogância. Cada um chama de um sentimento diferente. Existe uma diferença muito grande do sentimento e das emoções. Solta os comentários do YouTube aqui que estão parados. Então, entendendo isso aqui, o que eu faço com as minhas emoções? Vou te explicar. Quando você tem bloqueios emocionais, são rios que deveriam estar fluindo, esses rios estão travados. Esses rios travados te impedem de prosperar. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de destravar esses rios, destravar essa fluidez. Destravando essa fluidez, o que eu consigo? Eu consigo prosperar. Se um rio está descendo água, peixe está subindo. Animais estão fluindo ali. A flora e a fauna começam a prosperar por causa de um liberar de rio. Estou falando da natureza. Tá, mas como é que eu controlo a emoção? Quando eu fico muito emocionado, eu choro. É porque é imaturo. Quando eu vejo um famoso, eu fico abalado, porque é imaturo. Ah, Marçal, é fácil para você agora. Eu tô te falando, eu resolvi antes de ficar famoso e antes de ficar rico. Eu lembro tanto que eu tremia, Vitor, chegando perto de alguém. Aí foi um dia que eu decidi, que eu falei, cara, minha cabeça, foi esse dia que eu queria essa imagem. Eu fui ter uma reunião com um bilionário, 2016 talvez, 15 para 16. Estou entrando na indústria do cara multibilionário, os caras mais ricos do meu estado. Aí eu lá, assim, tremendo, falei, cara, por que você está de jeito? Aí eu fechei o olho e imaginei meu crânio dele batendo na quina do meio-fio. Aí na minha imaginação, os dois crânios rachou igualzinho. Falei, qual que é a diferença que esse cara tem? Esse cara tem mais história, esse cara tem mais propaganda com o nome dele, esse cara não tem nada demais. E fui lá e falei um monte de coisa para ele e fiquei amigo dele ainda. Fui lá pedir um favor na cara dura, o cara fez porque eu tava confiante. Agora um fã, um cara tremendo, com as emoções abaladas, não consegue. Você vai fazer grandes negócios com tubarões, aí você tem um comportamento emocional de lambari, um lambari tentando falar com um tubarão, o tubarão vai comer você com farinha. Ou seja, suas emoções atrapalham a sua prosperidade. Dá para perceber isso ou não? A emoção sim trava ou destrava a prosperidade. Então, então eu tenho que ser uma pessoa menos emocionada. Emocionada sim, emocional não. Emocional tem que ser muito. Você precisa entender que as emoções regulam seu nível de governo. As suas emoções, por exemplo, a paciência. Se você não tratar ela emocionalmente, você estoura muito rápido. Eu era um cara que estourava rápido. Hoje eu vou te falar, só se for de forma intencional. Ninguém consegue falar assim, agora o Marçal surtou, fez ele ficar com raiva. Não fico de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque de tanto limar, de tanto treinar as emoções, aconteceu algo. Meu cérebro fala assim, ó, não perca seu tempo com essa pessoa, porque eu calculei aqui, não dá ROI. Então eu não entro nesse joguinho dos outros. Quando a pessoa está querendo me irritar, de fato, eu olho para ela e falo, mas que dia que eu vou dar atenção para você? Porque não dá ROI o que você está fazendo. Eu realmente vou te explicar algumas coisas que vai fazer com que você treine suas emoções de forma correta. Primeira delas, tem que ser desapegado. A pessoa que é apegada, ela é burra emocionalmente. Desculpa falar assim, mas é a verdade. Uma pessoa que é apegada emocionalmente a lugares, a coisas e pessoas, lugares, coisas e pessoas, e situações. Essa pessoa, ela é, infelizmente, burra emocionalmente. Você acaba de ser traído. Aqui dá para saber se você é burro emocionalmente ou não. Um burro emocionalmente, acaba de acontecer a traição, a pessoa pensa que o mundo dela acabou e a única coisa que ela vê é vingança, ou matar o cônjuge ou matar outra pessoa. E aí, na hora que ela faz essa conta, ela é tão burra que ela esquece que os filhos vão ficar sem pai e sem mãe. E ela é tão burra que ela esquece que ela vai puxar 20 anos de cadeia. Aí você fala, mas ninguém faz isso comigo. Não, mas você está fazendo uma coisa pior que você, porque você é burro emocionalmente. Você que agride alguém, você é burro emocionalmente. Eu vou falar assim que eu acho que vai ficar melhor. Você que é uma pessoa que tomou um fora, um pé na bunda e leva mais do que uma semana para resolver isso, burro emocionalmente. Marcelo, mas é muito pesado o que você está falando, mas é verdade. É engraçado que se a pessoa falar assim, é pesado esse tronco de árvore aqui, sequoia, 120 metros de altura o tronco. É pesado. O que eu posso fazer? Se você não dá conta de levantar, é por isso que é pesado. A realidade é pesada, pesada pro fraco. Se eu pôr um guindaste, dá para levantar.
Se for para alguém que tem ferramenta, levanta. Para quem não tem, vai ficar falando só que é pesado. Então tem como deixar de ser burro emocionalmente. Tem gente que é burra financeiramente. Quando eu falo burro, o que significa essa expressão? Burro é o animal exemplar. É o que mais carrega carga sem reclamar. É o que vai mais longe com mais carga no lombo. Burro não significa que você não entende. Significa que você carrega carga demais. Carga excessiva e mais longe do que necessário. É só isso que é ser burro. Então, se você quer um bom animal para trabalhar, ao invés de contratar um cavalo, contrata um burro. Por isso que a expressão é burro de carga. Ô, burro de carga. Ou seja, quando eu te falo que você é burro emocionalmente, você está carregando coisa que não é necessária, acima do peso e numa distância que não faz sentido, muito além da lógica. Isso é ser burro. Então, não é para te ofender, é para te deixar pior do que você entrou numa palestra e uma live dessa. Não faz sentido você ser burro emocionalmente nos dias de hoje. Você que fica entregando toda a sua atenção para o celular, burro emocionalmente. Se você não tiver um esquema, você não vence esse celular. Suas emoções estão todas destruídas. Se 100 pessoas comentar num post seu e 98 te elogiar e 2 falar mal, você vai só nos 2 que falaram mal. Isso é ser burro também emocionalmente. E você pega 2 comentários ruins e troca eles e põe mais valor neles do que em 98 positivo. É verdade ou não é? Precisamos deixar essa burrice. A burrice não é não ter inteligência. A burrice é fazer o que não precisa, carregar excesso de peso e ir mais longe do que o necessário. Tem como, Marçal, ter, assim, afiar minhas emoções? Claro. Quanto mais amadurecer, menos as coisas de menino vai prevalecer na sua vida. Lembra quando sua mãe falava, para atravessar a rua você tem que pegar na minha mão? Hoje você fica pegado na mão de sua mãe? Se você evoluir igual você evoluiu atravessando a rua em todas as áreas emocionais, você vai ficar muito maduro. Você não precisa da aprovação dos outros, mas você tem essa carguinha de carregar os outros que, né, te oprimiram no passado e você deixa essas pessoas dentro da sua cabeça. Tem gente aqui que não grava vídeo, não se posiciona na internet com medo de alguém que vai falar alguma coisa para você. Eu te dou uma dica boa, bloqueia essa pessoa. Vai lá, bloqueia ela e grava os vídeos. Ah, mas depois que der certo, a própria pessoa vai te elogiar, mas enquanto não der, ela vai arrebentar você. Ou segunda dica, vai lá e faz um Instagram novo, faz uma conta nova. Por que emocionalmente a gente depende dos outros desse tanto? Tá, o que eu faço com essas emoções? Tem como eu trocá-la por dinheiro? Tem. Dinheiro é paciência. Código número 1 do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Paciência. E paciência se molda nas emoções. Ser paciente é saber, ter ciência da quantidade de problema que você está envolvido. E eu falo para vocês, se tiverem paciência, prospera. Emocionalmente, tem que desenvolver resiliência, tem que aguentar pancada. Por quê? Porque quem é resiliente não desiste, ou seja, vai prosperar de novo. Então, ter as emoções bem definidas pode mudar completamente. Pode mudar completamente sua realidade de vida. Marçal, o que eu tenho que estudar? Coisa boa para você estudar. Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Eu aprendi a mergulhar nesse universo em 2006. Então, quando eu pego um livro chamado Inteligência Emocional do Daniel Goleman, eu mergulho nisso e nunca mais eu volto atrás. Antes eu importava com os outros, eu ficava importando com aplauso. Quer uma dica que é bem pesada, mas você dá conta de regular no seu cérebro, porque eu consegui? Elogio e crítica têm o mesmo peso, o mesmo valor. Igual a 0. Elogio e crítica vale quanto? A mesma coisa. Então, como está valendo a mesma coisa, para que eu vou gastar energia com isso? Não vou gastar energia com isso, não faz sentido. Não faz sentido gastar energia com uma coisa que vai ou me cobrar demais para ficar precisando de elogio de pessoas, ou vai ficar me freando demais. Eu com medo de ser criticado pelas pessoas. Quando eu desliguei essas duas coisas, para mim, tanto faz. Ser desapegado, desligar elogio, desligar crítica, você já está valendo ouro já na vida. Inteligente emocionalmente. Por quê? Se elogio é uma busca minha, eu tenho medo de crítica. Se nenhum dos dois vale nada no meu coração, tanto faz seu elogio como a sua crítica. Ninguém vai me parar mesmo, eu não estou nem aí por que você está falando. É pesado no começo. Parece que você está um Rambo contra
um exército inteiro com a faca na mão e eles com metralhadora. Mas quando a cena é gravada e você passa no meio do exército e vence a batalha, você fala, valeu a pena. Vale a pena demais, porque todo mundo vai se levantar contra você. Esse negócio é muito louco, muito, muito, muito. Então, pode deixar os comentários correndo aí, a gente vai mexendo nos comentários aí. Alguém está escrevendo ali, tô indo agora, pode entrar? Mas não sei onde você está, ué. Aproveitando ao máximo o conteúdo desse arretado. Aproveita, que eu falo num período, depois eu suspendo e fico algum tempo sem falar. É nóis, não sei onde você está, fica difícil. É o seguinte, olha lá, precisando de mais disso. Não, a gente tem que ensinar as crianças desde pequeno a inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional não mata os outros. Quem tem inteligência emocional não bate nos outros. Quer bater? Chama no ringue, moço. Vai lá de luva, sem luva, fala, vamos aqui no ringue. Põe regra e luta, não brigue. Quem é brigão é burro emocionalmente. É uma pessoa tapada e parece um jumento. Aí já nem é burro, é jumento mesmo, que quer dar coice nos outros. Parece um ser irracional. Gente que tem inteligência emocional, se quiser sair no braço, chama. Vamos pro ringue. Ah, você que não sabe de onde que é, de onde eu saí, burro emocionalmente, porque não interessa de onde você saiu, interessa o tanto que você sabe usar a energia que você carrega. Teve gente que saiu do mesmo lugar que você, é humilde, inteligente emocionalmente. Não, a turma do deixa disso, para com isso. Eu lembro de um dia um rapaz brilhante, filho de uma família muito rica lá na cidade. Ele estava com os amiguinhos fazendo gracinha, passou uns bandidos, você nunca sabe quem é um bandido aí na rua. Aí ele foi, pôs o dedo pros bandidos, os bandidos deu meia volta, voltou e deu um tiro na cara dele, morreu. Aí ficou todo mundo apavorado. Deixa eu te falar uma coisa. Se todo mundo fosse de bem, não dava para fazer, mas com o Brasil tendo esse tanto de bandido solto, você imagina se você fizer uma bobeira emocional com um bandido na rua, carregado, com a pistola, .40. Aí você vai respeitar porque o cara é bandido. Você não tinha que respeitar por isso, tinha que respeitar porque as pessoas, elas estão com as suas emoções adoecidas. Tem gente que não é bandido e não tem arma, mas vira bandido naquela hora, taca o carro em cima de você. A pessoa pode olhar para você e falar, quer saber, mano, eu vou matar você. Por quê? Ela é burra emocionalmente. Dá rói matar os outros? Não, mas você que não sabe a dor que estava no meu peito. Essa dor passava com uma dormida, com um banho de água gelada. Agora, essa segunda não. Alguém falou, depende. Se não passar é porque é burro emocionalmente. Cara, na guerra, se não for dor física, emocional, é o que eu tô te falando, a imaturidade pode te gerar bloqueio. Eu tô sendo agressivo em falar esse negócio do burro, burro é para ficar doído mesmo. Porque o burro, ele vai achar ruim. Quem é inteligente emocionalmente vai falar, é mesmo, rapaz, esse trem aí, quando eu era burro, era assim. Mas os que estão ficando ofendidos, é para você esse recado. A sua vida vale muito. Você ter uma burrice emocional e fazer algo completamente idiota para perder sua vida no meio do caminho. Não faz sentido. Então, sabendo que o sentimento é a interpretação da realidade, a emoção é a devolutiva energética para o mundo real, o que eu preciso? Eu preciso aprimorar meus sentimentos. Fala assim comigo, preciso aprimorar meus sentimentos. Como é que aprimora sentimento? Regulando o sensor. Já viu a expressão bom senso? Lá em casa eu ensino bom sensor. As pessoas mais poderosas que eu conheço, elas têm mais sensores emocionais. Tem gente que está no ambiente e não percebe que o ambiente está contra ela. Tem gente que está em ambiente e não percebe que a pessoa está, né, se levantando para se opor a ela. Eu falo, mas você não está percebendo, não. Você não consegue perceber que essa pessoa está com malícia também, não. Ou seja, uma pessoa que não tem sensores emocionais, ela é muito fraca. Você precisa de instalar sensores e regular esses sensores. Vamos lá. Marcelo, já entendi tudo, vou fazer tudo certinho agora. Aí vai checar, tem um monte de bloqueio emocional. O que é o bloqueio? É uma estrada de uma fazenda que é sua, mas a ponte caiu. E você quer passar com um trator e não dá para passar. Caiu a ponte. A fazenda continua sendo sua, fazenda é o cérebro. As estradas são as trilhas neurais, só que a ponte caiu. Por que a ponte caiu? Sistema de segurança emocional.
Então, aí você vai me chamar de burro por causa disso? Sim. A burrice, de novo, não é o que você está imaginando. Burrice é carregar carga que não é sua. Carga que não é sua, com peso excessivo, numa distância que não faz sentido. Lembra dessas três coisas? É isso que um burro emocionalmente faz. Então, gente, se a fazenda é minha e as pontes estão caídas, o que eu tenho que fazer? Reconstruir. O que eu tenho que fazer, então? Ressignificar. Eu falei que um dos remédios para ficar forte nas emoções é o desapego. Anota o 2. Ressignificar. A dor da perda, ela é emocional e aponta mais para o seu egoísmo em querer ter a pessoa do que sobre para onde ela foi. Se você olhar para a pessoa e trocar uma ideia com ela, você prefere ficar aqui onde você está, no paraíso. Ela vai olhar, me deixa em paz. A gente tem uma visão da morte sobre nós e não sobre a pessoa que partiu. Segunda coisa, você não sabe que a pessoa que partiu, ela, na verdade, ela não morreu, porque ninguém nunca morre. Marcelo, o que você está falando? Tem velório todo dia, como ninguém nunca morre? Nunca morre. Não morre porque nem no inferno consegue matar uma pessoa, porque o inferno vai ser uma condenação eterna. O inferno vai ser jogado na ira de Deus e eternamente aquelas pessoas serão atormentadas. Se as pessoas serão eternamente atormentadas, significa que não há morte. Não há morte. Tem gente que fica na brincadeira, não sei se eu prefiro o céu ou se eu prefiro o inferno. Deixa eu te falar, se o inferno colocasse fim na vida de uma pessoa, o inferno seria interessante. Porque aí você fala, mano, eu não quero viver, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Eu faço o que eu quiser e foda-se, e morro, e depois acaba. Acaba. Se acabasse, seria razoável. O inferno vai ser jogado na ira de Deus e a tormenta vai ser eterna. Então, eu não sei se vocês entenderam o que é inferno. Inferno não é você morrer no mármore pegando fogo e virar um tucanaré na chapa. O inferno é ser atormentado eternamente. Eu não sei se você entende. E não é pelo fogo do inferno, é pelo fogo da ira do Deus vivo. E na hora que a pessoa entende isso, ela arrepia até o tutano do osso. Não existe morte. Existe desconexão física temporária. Porque um dia aquele que há de vir, ele virá, e aí vai todo mundo ressurgir da cinza, das águas e das sepulturas. Agora, se não tem como acabar com o povo nem no inferno, aonde que você acha que existe fim? Não tem fim. Sugiro que você não seja burro espiritualmente em largar a mão daquilo que é eterno. Porque você achando de religião ou em religião, não interessa. Se você entendeu que eu dei um recado para o seu espírito, você não vai ser burro espiritualmente. Tem gente que está machucado com a igreja, com a religião, e fica achando que tem alguma ligação com o inferno e com o céu. Zero. Não seja burro espiritualmente, não seja burro emocionalmente, não seja burro fisicamente. Eu sei que parece grosseria da minha parte, pode anotar, é grosseria, mas pelo menos você nunca mais vai esquecer dessa aula. As emoções definem o nível de governo de uma pessoa. Pode tacar a mão na minha cara que eu não fico ofendido com você. Se você não parar de bater, eu vou lembrar do artigo 25, eu vou repelir moderadamente algum tipo de agressão da sua parte. Eu, na hora que se você estiver rolando ali comigo, eu não fico com essa raiva de fazer. Eu sei que eu vou ter que parar você. E se tiver gradualmente crescendo o ataque, eu vou ter que ser mais severo. Agora, não é por conta de raiva, é porque eu preciso parar você, ainda a lei me permite fazer isso. Meus filhos, alguém um dia falou, seus filhos estão brigando aí. Meus filhos não brigam. Meus filhos só repelem a agressão. Eu treinei eles desse jeito. Alguém falou, tá aqui o vídeo. Aí me mostrou o vídeo. Aí fui ver o vídeo. O vídeo é um monte de criança junto em cima dele e fala, nós vamos tomar o que tá aí no seu bolso. Aí ele falou, já vou avisando, se pegar, vai levar na cara. Então, vocês são vários, eu já dei o recado. E o vídeo continua. O vídeo indo, os meninos vai lá e mete a mão. Aí o primeiro que cruzou já tomou um na cara. Aí o boné caiu, o menino desesperou, ele falou, não tem nada contra você, é só para não tocar em mim. Aí um outro veio, foi passar um rodo, quando foi bater o rodo, não conseguiu tirar ele da base, ele foi lá, torceu e jogou o menino no chão. E não fez mais nada. Aí o povo apavorado, seu filho tá batendo em todo mundo. Eu falei, vamos assistir o vídeo junto, hein? Se ele estiver batendo aqui, eu dou as costas para você bater. Quando eu vi, achei brilhante. Toca aqui, parabéns. Repeliu agressão moderadamente.
Sabe o que é isso? Aí você fala, mas a Bíblia fala que se eu levar um tapa de um lado, eu tenho que dar pro outro. Não, a Bíblia fala para judeu, não falou para mim não sou judeu. A Bíblia fala para andar 1 milha, porque a lei romana falava, que o Império Romano mandava no povo judeu, falava que um romano, um soldado, quando chegava com a mala de viagem, se um judeu avistasse e ele quisesse exercer a lei e pedir para andar 1 milha, tinha que andar 1 milha com aquela mala, que é 1,6 km. O judeu tinha pavor daquilo, de ter que executar aquela lei. Aí Jesus, querendo quebrantar o coração do judeu, mas ele estava inflamando, né? Quando ele falava, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. O judeu ficava louco. Outra coisa, quando você devia alguém, antes de dormir, você deixava empenhada a sua capa, e aí antes de dormir, por causa do frio, você ia buscar e falar, amanhã eu te entrego de novo até pagar. Aí Jesus fala, não, além da capa, entrega a túnica, que é tipo para você ficar sem nada. Aí o judeu ficava doido. A terceira coisa, então, era apanhar, o judeu não aceita isso até hoje, vocês já viram, né? O judeu não briga com ninguém, mas se você soltar uma bomba lá, aí sua vida vira uma desgraça. Porque ele só precisa que você ataque ele. É a lei judaica. Desde os hebreus antigos, não mexa com o povo judaico. É o melhor sistema de defesa do mundo. Eles não atacam ninguém, é o povo pacífico. Só que se mexer, aguenta o portão do inferno, como diz o ministro das Forças Armadas de Israel. Agora vocês abriram os portais do inferno. A declaração dele. Eu te contei isso para você entender que não entender o contexto bíblico, não entender de lógica, faz você levar um tapa na cara igual um idiota. Mas então, se alguém te der um tapa na cara, você vai virar o tapa. Eu não viro. Eu vou repelir moderadamente. Agora eu sei que fica cego. Vou pegar um revólver, vou te dar tiro. Você é só burro emocionalmente. Você que não respeita as pessoas, burro emocionalmente. Quer dizer, então, que eu paguei uma palestra ou estou assistindo aqui da minha casa para ouvir que eu sou burro, mas é em várias áreas. Agora tem como. Você é uma máquina, imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para governar. Você é filho de Deus. Tem como deixar de ser burro. Tem como deixar de ser desse século. Tem como ser moderno tecnologicamente, mas a moda antiga que é vivendo por princípio. Tem como não se abalar com as coisas dessa terra e focar com o seu coração nas coisas da eternidade. E as pessoas não entendem isso. Eu estou numa empresa, nós temos um problemão. Eu falo, vocês que tem, mas o problema para mim é eterno. Essas coisas passageiras aqui, daqui uns dias nós vamos estar rindo de tudo. Alguém que já perdeu um passaporte? Alguém já perdeu? No dia que você perdeu foi triste, não foi? Foi no lugar que você estava viajando ou foi antes de ir? Ah, não, então tá tudo bem. Você perdeu o passaporte aqui na sua casa, tá parecendo um piloto. Eu tô indo para a China agora, para o Japão. Um piloto, ainda bem que foi agora, né? O piloto saindo para Xangai, é o mesmo voo que eu vou pegar. Quando eu olhei, eu falei, nossa, separado por dias do desastre. Vocês viram essa? Que o piloto, ele saiu lá dos Estados Unidos indo para Xangai, aí ele checou, tava sem um passaporte. O aviãozão, gastando uns $300 mil só para voltar, já estava no oceano, teve que voltar e pousar, porque senão ele não ia descer lá na China. O que todo mundo tinha a ver com isso? Um negocinho desse tamanho. Aí você imagina as emoções abaladas das pessoas dentro do avião. De uma sócia minha estava voltando da França. França não, de Portugal. Eu estava em Roma, a gente estava todo mundo em Roma, e cada um vai voltando por um portal, né? Porque às vezes não dá para voltar direto de Roma. E aí ela voltando, ela falou, nossa, tô feliz demais que tá voltando. Deu meia hora, o piloto falou, é o seguinte, vou ter que jogar todo o combustível fora da asa, vocês podem observar aí olhando para a esquerda do avião, o combustível tá saindo. E ela querendo chegar em casa e ele falou, eu vou tirar todo o combustível para a gente voltar e pousar, porque se a gente pousar com combustível desse jeito, a gente pode quebrar o avião e morrer todo mundo, tá bom? Fiquem tranquilos. Deu uma pane no avião, tá tudo sob controle, eu só preciso de tirar o combustível. Ela me mandou o vídeo do combustível saindo, assim, um trem de louco. Aconteceu isso com o presidente Lula também, ficou 3 horas voando na Colômbia para esvaziar o avião, porque senão você não pousa. Uma curiosidade sobre aviões, a gente decola pesado e se precisar pousar em seguida, a gente quebra o avião. É bom não ter problema, porque o peso com o combustível para uma viagem de 4, 5, 6 horas ou até 8 horas direto, a gente não consegue pousar o avião ali no caso de emergência. Só para você saber, para você ficar com mais um medinho emocional de avião. O que aconteceu?
Imagina dentro de um avião 350 pessoas emocionalmente abaladas por causa disso. Eu vou te falar como que eu ficaria se eu estivesse nesse voo. Glória a Deus que viu a pane. Porque às vezes a gente ia todo mundo acordar na glória do nada. O cara viu, avisou, tá jogando combustível fora. Só que por que às vezes você é abalado emocionalmente? Pela sua ignorância. Por que tem gente que tem medo de altura? Pela ignorância de nunca ter colocado um paraquedas e saltado do avião. Você fala, doido, não vou fazer isso nunca. Quem falou isso foi seu cérebro. Cérebro imaturo que sente pouco sobre a realidade. É uma das melhores coisas para destravar o cérebro, é saltar de paraquedas. Nunca ninguém morreu no Brasil saltando com o instrutor junto. Então vá junto com o instrutor. Depois, pra você saber, quem fizer aula direitinho, dificilmente morre. Dificilmente morre. Não tem caso quase nenhum no Brasil. Casos que eu vi nos últimos anos é de gente com parada cardíaca, problema de coração. Agora, quem morre? Os profissionais. É um pisando, fazendo manobra, pisando em cima do como é que chama? Do paraquedas. É tanta coisa que nós faz que até hora que esquece os nomes. Do paraquedas. E aí quer fazer manobra, embola um no outro e tchau. Aí pode acontecer, né? Mas é só profissional. E morre 6 por ano. E salta milhares. Né? Você não vai morrer, não. Pode ir. Por que é bom você ir? Para você amadurecer seus sentimentos e amadurecer suas emoções. Ah, eu tenho medo de altura. Eu sei, os gráficos da empresa não sobem. Ah, eu morro de medo de velocidade. É por isso que você parece uma lesma, uma tartaruga ou um coelho. Você pode escolher. Então, o problema com velocidade, o problema com altura, o problema com tomar decisão, o problema de ressignificação, o problema de desapego, vai fazer você não prosperar de jeito nenhum. Cara, eu queria só o dinheiro. Você parece até um cavalo caçando milho. Você não tem que ter o dinheiro, você tem que ter as suas emoções maduras. Eu trabalhei quase 8 anos num grupo aí multibilionário, a Oi Brasil Telecom, e eu lembro bem que as pessoas que cresciam muito rápido, elas cresciam pelo diploma, pelo QI, pelo lado racional delas. E os que permaneciam mais tempo? Os que aguentam pancada. A inteligência física, que é o QI, te faz prosperar muito rápido. Só que é permanecer nesses lugares, você precisa de uma inteligência, a emocional. A inteligência emocional é que faz a pessoa explodir mesmo na vida. Gratidão, não tenho medo de altura e nem de velocidade. Então voa e acelera. O lugar mais poderoso do mundo é quando eu estou voando a 41 mil pés a 1.000 km por hora. Eu não sei se vocês sabem, as melhores ideias que eu tenho é nessa velocidade encapsulada dentro do avião. Para quem não entendeu, para de achar o voo chato. Lá é o lugar onde você está com o seu corpo em deslocamento a 1.000 km por hora e a 41 mil pés de altura. É a melhor frequência que o seu corpo entra, de velocidade e de altura. Sabe o que acontece? É lá que eu escrevo os livros, é lá que eu tomo as ideias, as decisões, é lá que eu ensaio novas práticas mentais. Eu fico um voo inteiro dos Estados Unidos fazendo isso. Eu vou para o Japão agora, nada demais, né? 30 horas de voo. Imagina, 1.000 km por hora, 41 mil pés de altura. Em alguns lugares, subindo até 50. Isso mexe muito com a minha cabeça. Por quê? Porque eu estou numa dimensão, numa atmosfera, me movendo a 1.000 km por hora, em uma altura dessa dimensão, frequência. Você fala, isso tem nada a ver. Uhum. Quando você entra no fundo do mar, se você descer ali 30 metros, seu ouvido já vai ser comprometido. Tem relógio que aguenta só 50, já estoura. Pressão para cima e pressão para baixo. Esse é o corpo humano e essa é a natureza. Se você tiver a interpretação da natureza, você vai entender o que eu estou falando. Você ficar muito no escuro, seu cérebro pensa de um jeito. Por exemplo, quem dorme com luz acesa, você compromete sua retina. E aí você não entra no sono no REM, aí você é uma máquina estressada. Então você tem que dormir no escuro absoluto. Escuro absoluto e silêncio. Fora isso, você está aumentando o ruído, está mexendo com as suas emoções. Você tem que aprender a mexer com essa máquina, você não vai ter paz e não vai prosperar. As viagens no tempo são literalmente fantásticas. Inclusive, Lady, nós estamos fazendo uma viagem no tempo. A gente está pausado num Cronos que passa numa velocidade superior à velocidade da luz. A gente vive no Cronos, que é esse tempo corrido, que é o globo terrestre girando em 1.675 km por hora, levando 365 giros em volta do Sol, que a gente compreende como um ano. Esse movimento é como se a gente tivesse pausado. É tão lento e tão pausado perto do Kairos que me dá uma agonia absurda. Eu sinto uma agonia de ver
Uma pessoa, por exemplo, falar que fica 30, 50, 60 anos e dá conta de prosperar com a natureza pausada. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. O Cronos tem dois tempos. O Kairos, que é vertical, e o Cronos, que é horizontal. Nós estamos num plano temporal que ele é pausado. É como se a gente estivesse em slow motion. E a pessoa fala, nossa, eu não tenho tempo. Eu fico morrendo de compaixão da sua pessoa. Como não ter tempo no slow motion? Como não ter tempo num negócio que demora anos para passar 24 horas? Aí a pessoa fala, cara, não é possível você estar falando isso. Eu estou te falando, nós estamos em slow motion. Te explicar o que é slow motion. Se eu planto o trigo agora, só depois de alguns meses para colher o trigo. Mas se eu entro no Kairos, 5 pães e 2 peixes, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, distribui aquilo e o trigo já foi multiplicado de forma instantânea, todos os acessos são instantâneos, eu preciso de sementes. Isso é plantar na vertical, porque plantar na horizontal vai dar um problema, vai ter que esperar meses ou anos. Eu não sei se você entendeu, esse plantar na horizontal leva muito tempo, significa que está em slow motion, movimento lento. E você ainda fala que, ai meu Deus do céu, o tempo, eu não tenho tempo. Você está em pausa, moço. Você está em slow motion. O negócio é que as suas emoções que não está prestando em nada. O problema não é o tempo, o problema é ter uma emoção de menino de 6 anos. É de ter birra de menino de 8. É de ser emocionado igual menino de 12. E você tem quanto? Um menino com 40 anos, com software de menino de 8. Suas emoções não são bem treinadas, não são bem definidas, é isso que está acontecendo. José Gilberto perguntou, como ter uma mente flat para entrar no Kairos? Não só a mente tem que estar em flat, não racionalizando, é isso que significa o flat. Como seu coração tem que estar higienizado e você precisa abrir seu córtex pré-frontal e não duvidar. O problema é que duvidou, racionalizou, coraçãozinho tiver com a sujeirinha ali, dá uma engasgada na máquina, já não vê mais o Kairos. A Austrália tem uma dor da moradia, vamos juntos sanar essa dor. Como ter, já falei, como ficar emocionalmente estável perto de familiar petista? Não tem como, tô brincando. Aí você me pegou. Aí você me deixou sem resposta pela primeira vez desde quando eu comecei a mexer com isso aqui. Brincadeira. O petista ele é configurado na dependência emocional que alguém, um herói, um Robin Hood, um ladrão de 9 dedos, que é uma lenda urbana, né? Vai vir e vai salvar um povo. Por que o petista tem isso? Porque é um povo sofrido, que é o nosso povo, mesmo sendo petista, é nosso povo, é sofrido, acredita em fábula, e ele briga com você porque você se opõe à história dele e não faz diferente. Se você se opor à história e fizer diferente, der resultado e ajudar ele, ele vai acreditar em você ao invés da fábula que não dá resultado para ele. Nós estamos com a tendência, aconteceu na eleição passada para prefeito, todas as urnas que o Luiz ele ganhou desde 80 para deputado federal, pela primeira vez na história, um cara conservador conseguiu tomar os votos dele. Isso foi assombroso. Por quê? Porque as pessoas estão parando de acreditar em fábula porque elas estão empreendendo. Porque elas estão indo para o digital. Porque elas não vão mais acreditar nessas balelas comunistas. A pessoa já viu que ela é comunista enquanto a vida dela está fodida coletivamente. Quando ela resolve emocionalmente prosperar, ela não acredita nisso mais. E tem muita gente que ainda fica caindo nesses contos, né, do vigário, que o Estado vai dar conta de te ajudar. Então, tudo que o Estado puder te dar, ele tomou de você primeiro. Era bom que você governasse para não precisar ter que dar algo para depois alguém falar que vai te dar, que é mentira. Então, para você ter mais tranquilidade com o seu parente que é esquerdista, ou que se ele seja maluco ou não de qualquer ideologia política, faça mais perguntas, não vá para confronto, porque não vai dar ROI. Ele está emocionado, a alma dele está alienada, a mente dele está alienada. É só por isso que a pessoa está assim. Você pegou o código com o Trump, fala logo. Vixe, fiquei 2 dias na casa dele lá e foi muito top. Fui em Washington também na posse dele. A Adriana falou que eu sou direto demais, às vezes machuca. Engraçado. Se eu sendo direto e você falando que eu machuco, é porque você é sensível demais. Se você for forte, não vai dar nem arranhão, né? Alguém escreveu ali que o governo só me deu prejuízo. Também não. O governo te deu alegria também.
te fez ficar mais resiliente, fez você trabalhar mais. O governo fez você pagar 43% de imposto. O governo está fazendo você ser um guerreiro. Olha pelo lado certo. Pablo, como salvar o Brasil? Vocês, multimilionários, o que conversam deste governo? José de Jundiaí. Os milionários eu não sei, mas os bilionários estão querendo tirar todo o dinheiro do país. Ninguém mais suporta um próximo governo com Lula. Ele é retrógrado, ele é um cara de guerrilha de 1980, não faz noção do que significa inteligência artificial, não sabe o baile que a gente tomou da China, e é um cara ideológico que não é produtor, nunca produziu riqueza, só atrapalha o país de fato. Estou tomando os processos pessoalmente dele e eu não vou parar de falar porque não faz sentido. Se for para parar de falar, eu prefiro ir embora daqui, rasgar meus documentos do Brasil e ser um covarde para sempre. Vou falar até o dia que ele ou desistir, ou sair, ou perder no voto, ou morrer. Ou se ele mudar a ideologia, que eu acho mais fácil um macaco virar gente do que o Lula mudar e virar um governante de verdade. Ele não dá conta. Ninguém mais suporta vir no planeta. Não, tem muitas almas querendo encapsular num corpo aí. Vocês que não usam direito, deixa os corpos por aí, deixa o carbono aí ser restaurado e sai fora do jogo. Titi, vamos montar a Fundação Marçal, vamos. 2026 está logo ali, o povo não acordou. Ixi, quando o povo acorda, não tem ninguém que não fica louco. Marçal, como ajudar o Bolsonaro? Nessa altura do campeonato, mandando pix e fazendo reza. Que ele gastou 8 milhões, segundo ele, com advogado, e não vai adiantar de nada. Porque o negócio está armado para ele ser o boi de piranha. Lá na minha terra, lá no Rio Araguaia, boi de piranha é aquele boi que... O boi que vale menos, a gente taca ele na frente, as piranhas comem e você passa com a boiada. Eu dificilmente acho que ele vai conseguir se safar dessa aí. Como poder difundir esse conhecimento para o partido? Vocês estão querendo saber demais, né? Negócio de política. Cara, acho que todo mundo tem que ser politizado e, ao invés de ficar emocionado atrás de um herói, tinha que mudar e fazer um povo ter uma mentalidade heróica, né? De não desistir. Deixa na hora que abrir o microfone aí. 8 milhões com o advogado ainda vai perder todas as ações. Povo ir para a rua, o povo tem que ir para a rua sempre. Se eles não for para a rua, de um jeito ou de outro, você vai ter que ir para a rua. Ou vai para a rua desempregado, ou vai para a rua protestar. Ou vai para a rua perdendo sua casa no financiamento, ou então vai ter que protestar. Sempre você vai parar na rua. Eu não sei se vocês pegaram o código aí para ninguém me prender, mas é mais ou menos isso. Sempre o povo tem que estar na rua. Se é pelo bem, ou então vai ser no mal, se você não fizer a coisa certa. Deve ter greve. Greve é coisa de esquerdista, não é greve não. Greve, a maior greve do mundo foi lá na França, demorou, os barbeiros, parece que foi 40 anos de greve. Alguém falou, você torce para o Bolsonaro ser preso? Você é louco, mano. Se pudesse eu bancar a defesa dele, eu bancaria. Eu não torço nunca para um cara que deu praticamente a vida nisso aí, né? Cometeu os deslizes dele, mas eu, olhando para o direito, né, que eu perdi meu tempo lá 5 anos, que eu falo que eu perdi meu tempo, é até aqui que eu posso falar. Não faz sentido nenhum ele ser condenado. Olhando para a matéria de direito, eu não sou bobo e não depende de dinheiro público e nem de ninguém, ninguém manda na minha opinião. Não faz sentido nenhum. Absurdamente ilegítimo esse negócio que está acontecendo aí. Pare de falar por parábolas. Acredite, eu nem comecei as parábolas. A verdade é que sua mentalidade está um pouquinho baixa. Se você fizer mais perguntas, eu posso te ajudar. Só existe um mundo real e outras dimensões. Outras dimensões continuam sendo mundo real. O fato da gente não conseguir concatenar, ou ler, ou interpretar, não significa que não é da nossa natureza. É da nossa natureza. Por que é da nossa natureza? Porque tem um mundo espiritual que é luz, mundo almático que é metafísico e o mundo físico que é material. Então tem os 3 mundos. O negócio é que a maioria não sabe nem do que se trata os outros 2. Mal entende, mal descobriu o mundo físico, imagina metafísico. Se vocês soubessem, por exemplo, usar a mente de vocês não iam ficar sentindo derrotado hora nenhuma. Tudo que acontece é aprendizado. Aconteceu um negócio agora com a Carol, aí a Carol, eu falei, Carol, tem 2 jeitos de ver isso aqui, assim, 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 ou desse jeito, qual que você quer? Ela, tô muito grilada, então vamos lá, eu vou te ajudar, aperta esse botão, esse, ela foi lá, apertou e tá rindo. Falei, tem como mudar rápido?
Tem como você sofrer um dia, tem como sofrer uma semana, tem como sofrer um mês, tem como sofrer um ano, tem como sofrer uma década. Tem como também encerrar o sofrimento. Então, algumas pessoas têm essa covardia de fazer isso com a própria vida. Tem como resolver de todos os jeitos? Tem. Me dá o mais barato. Mais barato é agora. Cata a energia do problema agora e sai dele agora. Isso chama-se ressignificação. Se você ressignifica, ninguém te segura mais. Se você ressignifica, você tem energia suficiente para você... qual percentagem, tipo de chance do Brasil quebrar? Hoje, do jeito que está aí, na régua negativa, em 2 anos a gente chega num estado que o Brasil nunca passou desde o dia que ele virou república. Mas como você sabe, como eu tenho fundo e tenho amizade com banqueiro, hoje já está pior do que quando a gente tirou a Dilma na rua. O que acontece? É porque você não vê lá na ponta. Quando a gente que tem um pouco de capital, um pouco não, quando a gente tem muito capital, a gente quer investir num lugar que traz segurança. E quando está inseguro, você vê, por exemplo, toda a cadeia logística sendo travada, você vê imposto comendo a gente pelas pernas, esse dinheiro grosso de investimento para crescer, os 200 e poucos mil projetos em andamento no Brasil, esse povo tudo tira o dinheiro. Ao tirar o dinheiro, desacelera a economia inteira. Aí cria um grau de desconfiança do topo até lá embaixo. Quando estiver chegando lá embaixo, vai faltar comida e emprego. Aí começa o aumento de violência, a escalada que o governo que está aí não dá conta mais de resolver, porque já está nisso. Então, bandido não respeita mais, né? A gente desmoraliza a polícia, tem medo de bandido, a gente quer meter o pau no empresário que dá o emprego, a gente acredita num Estado falido, e esse negócio vai trazer uns 20 a 30 anos de atraso nesses próximos 2 anos. Aí você fala, cara, mas a gente não podia deixar mesmo. Trabalhe mais, amadureça mais, faça dobrado. No dia que o Lula ganhou, eu falei, vamos fazer o quê? Eu já pus na minha cabeça, trabalhe dobrado e calado. Porque se você for ficar desanimado porque tem alguém que não entende de riqueza governando isso aí, cara, nós estamos perdidos. Alguém escreveu ali, mas é isso que o governo quer. E essa é a pior parte, é o que eles querem. Eles querem um caos. Trazendo o caos, como toda nação comunista já trouxe, isso é bom você saber para você se preparar emocionalmente, para você não ficar apavorado e nem fazer besteira. Todo governo comunista quer quebrar um país primeiro para tirar os bons, para os bons falar, vou pegar e vou embora. Aí tira os caras que é bom e sobra quem? Sobra a tropa dos jumentos. E os jumentos não reclamam, você dá lavagens aceita e vai tocar o país daquele jeito. E todo mundo que é herói foge. Foge. Dói um negócio desse. Como funciona a crença sobre religião? Só com base bíblica tem 6 mil religiões, coisa à toa. Você pode ficar a vida inteira decorando, você não vai saber o nome delas, que é 6 mil. Eu duvido que você decoraria o nome de 6 mil religiões só com base bíblica. Faz o seguinte, reduz isso tudo para Cristo. Foca na cristandade, coloca Jesus no centro. Jesus não é religião, a prova diz que ele é judeu. Eu acho isso mais demais. Os católicos têm Maria, né, como católica. Os evangélicos têm Jesus como judeu. Os dois ficam brigando para ver de qual igreja eles são. E os dois são judeus, eram judeus e sempre serão judeus. Mas a religião é bem interessante. A religião cria um grupo cultural que apropria de alguma coisa e fala, nós temos esses símbolos. Tem gente que depois de ouvir isso fala, o que você falou? Sim, os dois são judeus, não deixaram de ser judeus e nunca deixarão. Jesus sendo judeu não mandou ninguém ser judeu. Então na hora que você entender o que é cristianismo é lifestyle, isso vai melhorar suas emoções. Vários de vocês são reféns emocionalmente de uma casta religiosa. Religião faz bem? Faz. Mesmo jeito que a faca. Ela pode cortar também sua garganta, mas ela pode cortar seu bife que você está comendo. Cuidado para ela não cortar sua garganta. Corta só o bife de comer. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Para não ir profundo demais. Qual que é a sensação de ter o primeiro funcionário? De desespero. Eu olhei para ele assim, eu pensei, vou quebrar junto com ele. Quando colocou 3, então, eu falei, agora eu vou nem dormir mais. Quando colocou 5, agora tem um grupo desse tamanho que a gente tem com 40 mil pessoas, é um pouquinho assustador. 40 mil pessoas.
Nem sócio eu conheço todo mundo. Imagina, o tanto de gente que eu encontro na rua, eu sou seu funcionário na empresa tal. Que da hora, mano. 40 mil. Caramba. Mas eu tenho muito desespero até chegar nos 10 primeiro ali. Eu pensei, vai dar tudo errado. Muito errado. Abrir o córtex pré-frontal e visualizar, sim, é isso que eu ensino no MDP. Fala da África. Entrei em 2019, só saio depois de restaurar aquele continente. Não é Angola só. A gente está em 10 nações agora africanas. Cada plataforma de cada país que a gente está abrindo adota uma nação africana e a gente vai restaurar o berço da humanidade. Tudo começou na África. Forjando e só parar de assistir a pornografia já ajuda muito que você vai pegar energia. A Isadora Bonfim está falando do Milton. Milton está lançando a plataforma em Angola, ele é angolano, e agora no próximo mês vai ter método IP em Angola, em África. Você paga pau pro Trump? Para ninguém, né, cara? Eu respeito o Trump como empreendedor, como cara que deu a volta por cima da política. Seria um bom exemplo para o Bolsonaro seguir. Pablo, como iniciar uma empresa e seguir emocionalmente firme neste tempo que o governo só suga? Então, se você não estiver preparado para aguentar porrada mesmo e suportar a pressão, não faz sentido você mexer com isso, não. Fale sobre sinergia. Sinergia é o seguinte, a maioria de vocês, como não canaliza energia sai para 12 áreas diferentes da vida, tudo de forma errada. Sinergia é pegar o canhão que você tem emocional e atirar numa coisa só para dar resultado de fato. Vamos lá, faz o M, Marçal. Tá aí. Daqui uns dias nós vamos fazer muito. Como aplicar a inteligência emocional para os meus filhos? Sou 10 em 1. Pega o produto 10 em 1, tem aí o espaço para os kids. A gente grava toda semana. Você pode pegar aí. Você pode ser o Elon Musk do Bolsonaro? Não. Porque meu nome é Pablo Marçal e o Bolsonaro não vai disputar a eleição. Então, acho que esse mundo pode estar imaginário, o que você está falando aí, Willis. Eu não curto esse negócio de comparação com os outros. Um cara escreveu ali assim, maior oportunista do Brasil, vendedor de curso barato. Só discordo de uma coisa, falar que os cursos é barato. Para você sempre é caro, porque a ignorância faz tudo que é bom parecer caro. Para você que é preguiçoso, tudo é caro. Para você que é desconectado da realidade, tudo é caro. Barato não. Alguém perguntou, você está desanimado, está cansado? Cara, eu só estou sentado aqui, tipo como se a gente estivesse conversando em casa. Você queria que eu fizesse o quê? Tem gente que fica doido. Tô te achando desanimado, você está sentado. Eu quero dar palestra sentado. Tá bom, vou abrir para as perguntas aqui no presencial. Vai lá, manda as perguntas. É um pódio palestra, isso mesmo. Vai lá, quer fazer pergunta aí? Começa direto no como. Fala no microfone aí, por causa da transmissão. Boa noite a todos. Pablo, como você lidaria com a Bahia, politicamente falando, com um estado que é muito promissor, um estado poderoso, muito potencial, mas tem dificuldades emocionais, internas, um povo que sofredor e que deu mais voto para o Lula? Como é que você lidaria? Negócios e na vida. O povo baiano é um povo que gosta de desfrute, é um povo que cansou de ladainha, de petista. Eu acho que nada melhor do que ter frustrações seguidas, né, com pessoas que não mudaram a vida deles de fato. Mas o Nordeste vai ter uma surpresa comigo. Eu vou levar a capital federal lá para o Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil. E essa capital federal vai ser um movimento onde vai ser como se fosse o novo Centro-Oeste ali. Maranhão, Bahia, Piauí, Tocantins, tudo ali em volta vai ter uma explosão de riqueza. Acredito que uma coisa básica que era para ter mais de 20, 30 anos no Brasil, que é trem-bala, vai ter no Nordeste ali. A galera do mundo inteiro vai querer estar ali. Vamos fazer infraestrutura de verdade para turismo. Uma coisa que a gente vai fazer na Bahia, que alguns do Sul têm feito muito bem, igual fizeram lá em Luiz Eduardo Magalhães, é como se pegasse um deserto e fizesse virar um oásis. A terra não é ruim. A cultura aplicada numa terra que pode estar atrasando ela. Então você imagina a gente pegar, multiplicar aquilo ali que foi feito em Luiz Eduardo e multiplicar isso na Bahia inteira, né? Cultivo, cultura.
E nós vamos investir bastante nisso. A gente não muda o país se a gente não mudar a mentalidade do povo. Agora, esse negócio de levar a capital federal para lá é absurdo. Uma capital federal igual Brasília produz mais de 200 bi de PIB. Você levar isso para o Maranhão, você muda radicalmente. Aí você pega ali todos os estados em volta, vai dar uma explosão no Nordeste. Eu vim de lá para reforçar esse convite. Em Salvador, eu criei a conferência Vida Extraordinária. Sou professor de Direito e de Direita, Pablo. Então, vim da Federal, já imagina o que é que a gente enfrentou. Aí levamos Augusto Cury, Brunet, e o próximo é você. Fala com o time aí. Enquanto líder político, veremos Francisco escreveu ali, exagerado, Obrigado. Sabe que isso não é possível. É só escrever lá na Constituição Federal, tem 513 deputados, pegar 2/3 deles e colocar na Constituição Federal, depois regulamentar isso com uma normativa, uma legislação infraconstitucional, só isso. Se você quiser aula de direito, ainda a gente explica. E te conto na história como é que foi. A Constituição de 1800 destinava a área de 14 e poucos mil quilômetros quadrados, que é Brasília, no Planalto Central. Nenhum presidente que foi passando conseguia apertar. Juscelino Kubitschek estava em 5º lugar para presidente, lá em Jataí, Goiás. Um cara falou: você vai aplicar a Constituição? Aí ele não sabia o que era. O cara falava: você vai aplicar a Constituição? Você vai fazer o que está lá na Constituição? Aí ele apelou com esse senhorzinho, que o evento era para ter 10 mil pessoas, choveu, e o Juscelino estava ele mais 20 lá só no evento, e o senhor ficou enchendo o saco dele. Aí ele falou tantas vezes nesse negócio, aí ele perguntou para o Juscelino: você vai fazer o que está na Constituição ou não? O Juscelino: eu vou. Aí um cara pegou e falou: ele vai, você vai transferir a capital federal para cá? Ele achava que o Planalto Central era lá, né? Aí ele falou: vou. Rapaz, ele estava em 5º lugar para presidente. Quando ele vai para o Rio de Janeiro era a capital federal, o povo já estava esperando ele com ovo lá. Porque o que você falava num lugar não tinha rede social, os caras soltavam no rádio, soltavam no impresso. Rapaz, chegou lá no Rio de Janeiro, que tanto de jornalista, você vai tirar a capital federal daqui? Vou, toma ovo. Quando ele falou vou, ele sai de 5º lugar e ganha a presidência do Brasil. E para memória de poucos, ele construiu a capital federal em 1000 dias. 1000 dias é um número extraordinário de menos de 3 anos. Você imagina o progresso que esse cara não fez, porque o Brasil, 80% dele até 1950 era costeiro. Aí o Brasil vai e começa a ter o Brasil central por causa de um cara. Você me chama de exagerado, eu não estou falando nada demais. Você vai pegar e colocar trem-bala no Nordeste e rasgando o litoral brasileiro todinho. Aí você fala: mas isso custa trilhão. Mas quem que vai pagar? As empresas que vão administrar o negócio, os estados, o município, e todo mundo de forma financiada para pagar em 20, 30 anos, e você usufruir agora. Eu acho que você é bobo de não imaginar isso. Por que um país tão rico não tem infraestrutura para isso? Por causa da sua mentalidade. Quando você fala você é um exagerado, é porque você não entendeu o que dá para fazer. Você imagina. O tanto de empresa pronta para fazer isso. Imagina, 8 mil quilômetros de praia. Você imagina a gente colocar trem-bala nisso aí. O próprio brasileiro não conhece o Brasil. Se a gente criasse um movimento do brasileiro conhecer o Brasil, o negócio ia explodir. 1 a cada 2 brasileiros nunca saiu do próprio estado. Ou seja, se você põe um trem-bala, o cara não vai entrar nesse trem? Bora chegar em 3 horas ali na Bahia. VAP! Aí o cara chega na Bahia, 3 horas é exagero. Mas ó, isso é exagero. Uns 4 horas e pouco, nós mandamos um trem-bala lá. Vai lá, próxima pergunta. Pablo, eu tenho uma sócia efetiva, que só está lá na empresa, mas atualmente ela não produz, não trabalha. Pode ir direto no como. Como eu faço para demiti-la? O que te falta? Eu acho que impulso ou canalização emocional para não me sentir culpada de fazer ela sair do negócio. Faz agora, às vezes ela tá vendo. Vamos lá. Vai. E aí, minha sócia, você quer sair da sociedade, deixar eu seguir e prosperar? Olha que bonito. Tá num jeito, modo político. Ela vai falar: não, quem tiver incomodado, eu sou ela, tá? Incomodados que se retirem. Ela é mais ou menos assim. Boa. Então, às vezes é melhor você dar um negócio pra ela. Você não pode dar esse negócio pra ela e ir embora? Não, porque assim, o negócio, eu sou chefe de cozinha, tenho um restaurante, e eu entendo da parte operacional e funcional. Você pode ficar em paz. Daqui em 3 minutos, se ela não estiver ao vivo, ela vai receber esse corte no celular. Ela vai receber esse corte. Então, eu cuido da parte operacional.
E eu entendo desse segmento do chão de fábrica. Ela fazia parte administrativa, mas, de repente, ela decidiu ir deixando, e hoje faz um ano que ela simplesmente só dá opiniões. Não gostei disso, não gostei, não concordo. É o seguinte, ó, então eu vou te contratar como consultora, você fala para ela, vamos desfazer a sociedade por tanto tempo que eu sei que você vai ficar preocupada, ela tira a renda desse negócio, não tira? Hoje, baixíssimo, porque ela deixou de produzir, a empresa também Então fala, eu caiu te o dou rendimento. consultoria tantos meses, aí você arruma a sua vida e sai fora. Então se ela gosta de dar opinião, ela vai aceitar. Ou não. Se ela não aceitar, dá o negócio para ela. Vocês não estão entendendo, né? Porque às vezes vocês ficam focados demais e apegados num negócio que se você largar a pessoa e começar do zero é mais barato e mais rápido. Eu sei como é que é isso. A mentalidade miserável não deixa abrir mão das coisas. Eu comecei a prosperar muito, porque às vezes eu olhei para o negócio e falei, pode ficar com isso aí para você. Rapaz, se perder minha paz já tá caro. A pessoa que dá conta de afligir minha alma com uma energia, eu falo, cara, fica com esse trem para você que vai ficar mais barato para mim. Dia 29 e 30 agora, coloca aí, vai ter o método IP. O método IP é uma imersão de inteligência emocional, vai ser a turma 154 só minha. Já aconteceram mais de 200 métodos IPs aí em redor do mundo, só que eu sozinho apliquei 154. Amanhã, tem mais uma palestra amanhã? Como acabar com a procrastinação, eu gosto dessa palestra aí. Quem quiser vir no presencial, assistir de graça, assista de graça pela internet, ou pague a cadeira e o ar-condicionado aqui, e para cheirar meu cangote aqui desse auditório, você paga para vir. Pode trazer mais quantos? Olha, não é possível. Pode trazer mais 3, que é o que cabe no Uber. De preferência, vem de Uber, para não atrapalhar o trânsito aqui de Alphaville, aqui, que o povo é enjoado. Noite de network vai ser na sexta-feira. Você que quer fazer conexões poderosas, você vem na noite de network. E o método IP 154 no final de semana. Na segunda, você que quer me mostrar seu negócio, você sobe no palco, no churrasco de negócio. Você sobe e eu fico sentado ouvindo, te fazendo pergunta, te indicando contato, dependendo, oferecendo investimento para a sua empresa ou te ajudando de alguma forma, né? Já apareceu muitos negócios que eu virei sócio nesse churrasco de negócio. O Marçal é obrigatório ele virar? Eu não, eu tenho que gostar de você. O negócio tem que ser bom e eu gostar de você, o espírito bater. Se o espírito não bater, fazer o quê? Na semana que vem, dia 2 e 3 de abril, vai ter a semana da IA. Eu abri uma diretoria nova no nosso ecossistema, que tem mais de 20 segmentos, mais de 60 empresas diferentes. E como eu estou fazendo uma quantidade de dinheiro vultuosa com inteligência artificial, eu estou me sentindo despreparado para o próximo nível, eu estou captando gente. Então tá lá, você pode clicar. Você que tem soluções e ferramentas em IA, convido você a... E aí, turma, sejam todos bem-vindos. Quem estava assistindo aí essa live aí, dá um joinha aí, que agora a conversa aqui é comigo, tá? Para quem não me conhece ainda, sou o Felipe. Eu tô aqui para falar com vocês sobre o método IP e também um pouco sobre bloqueio, sobre desbloqueios aí. Então, você que tem uma pergunta aí sobre algum bloqueio que você tem, alguma coisa que você esteja passando, ou referente ao método IP, já vai mandando sua pergunta aqui que eu vou responder vocês, beleza, turma? Para quem está perguntando se era ao vivo, já vou avisar aqui, a gente reprisou, tá? O Pablo não estava ao vivo, então era uma reprise. Deu para ver ali pelas datas, beleza, gente? Então não era uma live, tá, gente? A gente reprisou para vocês não ficarem sem conteúdo aí. Muita gente ainda não assistiu essa live e a gente está aqui para entregar ela de novo para vocês, beleza, turma? Mas bora lá, vamos falar do método IP. Deixa eu mandar mensagem aqui para quem já está me perguntando alguma coisa aqui. Gente, para quem está aqui, já vai mandando, ó, Mickey Maker. Eu acho que eu já vi esse name aqui alguma vez aqui, tá? Mas bora lá, gente. Quem quiser mandar alguma pergunta, como faço para gostar da vida? Anderson Luiz perguntou ali, cara, a vida é muito bela, cara. A vida é uma só. Pensa que a sua vida ela é única e só você tem ela. Então você tem que dar um jeito de gostar da sua vida, beleza? Você tem que dar um jeito de gostar dela porque só você tem ela. Ela é preciosa, entendeu? Ela foi sonhada e preparada para você. Então você não é uma questão de escolha. Você tem que gostar da vida que você tem. E se você não estiver gostando, você tem que transformar ela até você gostar, entendeu? É uma questão de decisão e de escolha. É você que decide, entendeu? Não é uma questão de que, será, não será, não. Você decide gostar dela e ponto, entendeu? É igual amor, entendeu? Amor é diferente de paixão.
Paixão é espontâneo. Paixão, você olha alguém, bate o coração e apaixona. Amor é decisão. Você decide amar uma pessoa na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Entendeu? Então, gostar da sua vida é uma decisão. Fechou? Gente, bora lá. Cadê? Eu já sabia, a Janete falou. Massa. Cara, moro em Portugal, levei um tombo financeiro com minha empresa. Estou sem ideias para eu levantar novamente. O que você faria com 5 mil euros para recomeçar? Cara, você tem 5 mil euros, você tem bastante dinheiro. Não sei se você está devendo ou não. Eu, em 2017, eu também tomei tombo financeiro. Não foi golpe de ninguém, foi um tombo que eu mesmo dei em mim mesmo, porque eu fiz coisas erradas, eu fiz cagada, eu digo numa questão de administração, numa questão de gestão, e eu me dei um tombo, entendeu? E eu fiquei negativo. Quem dera se quando eu quebrei... Eu vou falar minha realidade para você. Eu acho que se quando eu quebrei eu tivesse 5 mil euros ou 5 mil reais, que seja aqui no Brasil, eu teria gastado também. Então você tem bastante dinheiro, entendeu? Não sei como que é a economia aí em Portugal, mas eu investiria esse dinheiro, uma parte dele em mim, entendeu? Para você adquirir mais conhecimento, para você começar a vender algum serviço que você possa prestar para as pessoas, entendeu? Seja um serviço no mercado digital, não sei como que é em Portugal o mercado digital, mas para quem está aqui no Brasil, você prestar um serviço no mercado digital, seja de gestor de tráfego, de social media, de vendedor. Quando eu digo vendedor, você vender infoproduto de alguém pela internet, não estou falando afiliado, tá? É você fazer o que eu faço aqui no ecossistema do Pablo, que é você vender os produtos dele. Você tem vários players no mercado que estão precisando do tão famoso closer. Eu chamo de vendedor, que é a maneira que todo mundo conhece, mas o famoso closer. As pessoas estão precisando contratar isso, tem uma demanda enorme. Nós mesmos aqui na plataforma precisamos contratar. Então você pode... E quando a gente fala contratar, não é um funcionário CLT que a gente vai pagar um salário. São pessoas para prestar serviço, a gente dá uma parte do nosso lucro para ela em forma de comissão, entendeu? Você pode ser social seller, é uma profissão muito grande que está crescendo muito no digital. Então você pode investir em conhecimento em você e você começar a prestar um serviço para você começar a fazer um dinheiro aí investir em alguma coisa, entendeu? Hoje mesmo eu estava falando com o meu filho aqui mais velho, a gente está pensando em montar um e-commerce de colchão. Então você pode montar um e-commerce e vender algum produto que você não precisa produzir. Você só precisa vender alguma coisa, tá? Então são muitas coisas que você pode fazer. Então invista uma parte desse dinheiro em você e a outra parte compre alguma coisa para revender ou compre acesso para você pisar nos lugares corretos e ter acesso para poder transformar a sua realidade aí, beleza? Vamos lá. Yuri, como você vê o Pablo Marçal como inspiração igual a todos nós? Qual o melhor infoproduto para começar como afiliado? Melhor infoproduto para começar como afiliado. Então, como afiliado, se você for... Eu não investiria no mercado de afiliado sabendo o que eu sei, tá? Então, eu não tenho essa propriedade para te falar qual é o melhor no mercado de afiliado. Agora, para você revender o de alguém, eu bateria na porta de qualquer player que você admira, todos eles, tá? Sem exceção, desde o menor ao maior, eles contratam vendedores, pessoas para vender os produtos deles de forma presencial. Então, eu não sei em que estado você tá, em que cidade que você tá, mas procura alguém perto da sua região, entendeu? E, cara, ó, bate na porta aqui, ó, acho que é uma porta, ó. Ô, vizinho, tá precisando de gente para trabalhar aí? Tô aqui, tô disponível aqui, eu quero vender seus produtos, quero crescer junto com você, entendeu? E vai vender os produtos dele. Você me paga uma parte, você não precisa me pagar salário fixo, eu quero uma parte do que eu vender, que é a famosa comissão, entendeu? E nisso você pode negociar comissões altas, entendeu? Comissões agressivas. Com o time aqui, a gente trabalha mais ou menos nesse formato, entendeu? A gente paga, o time ele é totalmente PJ, eles ganham suas comissões e, cara, eles descem a lenha ali, faz venda e ganham dinheiro, entendeu? Fazem dinheiro. Então você pode fazer isso daí também, entendeu? Essa é uma das formas mais fáceis que tem de você fazer uma renda na internet, entendeu? Mesmo sem aparecer, mesmo sem produzir conteúdo, fazer mais do que muitas outras profissões aí, beleza? Pessoal, quem tiver alguma pergunta referente ao método IP, tá aqui, tá desse lado aqui, o QR Code na tela aí, para você participar do método IP com a gente, tá? O método IP vai ser dia 7 e 8 de maio. Para quem não sabe o que é o método IP, é um método que o Pablo desenvolveu aí há 155 edições atrás, tem mais ou menos 10 anos isso aí já, que é um método para você ativar a sua identidade e clarificar o seu propósito. O que é ativar a identidade? É você entender quem você é de verdade, entendeu? Não é quem você acha que você é, não é quem seus pais falaram que você é, não é quem seus professores, não é quem o seu abusador falou que você era. É quem Deus que te criou, que te adotou como filho, falou que você é. E você nasceu para governar sobre todas as coisas nessa terra. Você nasceu para dominar sobre tudo. E se você não está
cumprindo esse papel seu, cumprindo isso que ele designou você para fazer, alguma coisa de muito errado está acontecendo com você. E no método IP você vai ativar essa sua identidade. Quem é você? Chega de você ser o mimizento, chega de você ser o coitadinho, chega de você ser o último da roda, chega de você ser o mais quebrado, chega disso, entendeu? Você tem que colocar um fim nisso. Você nasceu para governar sobre todas as coisas, principalmente sobre as suas emoções. Aí, depois que você ativar a sua identidade, vem algo muito nobre, que é você o quê? Clarificar o seu propósito. Todos nós temos um propósito. E a maioria das pessoas que eu converso hoje, elas falam assim, Felipe, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que eu nasci para fazer, eu não sei o que Deus espera de mim. Ei, Deus só espera uma coisa de você. Ele só espera que você seja filho dele. Seu propósito principal é você ser filho. Aprenda a ser filho de Deus. E as coisas ele vai colocando no seu caminho para você ir executando. Felipe, se ele não colocar nada no meu caminho, se ele não definir nada para eu fazer, o que eu devo fazer? Faz o que você quiser. Faz o que você tem vocação para fazer. Entendeu? Qualquer coisa. Pensa, ó, deixa eu pegar um objeto aqui. Esse copo aqui, essa taça. Isso aqui tem um propósito, tá? Qual que é o propósito de um copo, tá? Propósito de um copo aqui. Tá aqui o copo aqui, ó. É você colocar água, um líquido, um refrigerante, qualquer coisa que você queira, um suco e beber. Ele tem um propósito, é para isso. Mas esse é o propósito genuíno. Eu não poderia encher de terra ele plantar uma planta, uma florzinha, uma suculenta, uma violeta, sei lá. Ele estaria designando outro propósito, mas o propósito dele principal, ele nasceu para ser um copo, para aportar bebida. Tá entendendo? Então, gente, isso aqui tem um propósito definido. Por mais que eu queira mudar o propósito definido, ele é carregar água. Beleza? Beleza, água ou líquido. Agora, eu e você não nascemos com propósito já definido. A gente não nasceu assim, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser motorista, você vai ser engenheiro, você vai ser vendedor. Nós podemos escolher. Deus nos deu o poder de governar sobre todas as coisas e governar sobre nós mesmos. Então, o nosso propósito, quem decide é nós. Claro que Deus tem um chamado especial para a vida de cada um. Claro que ele pode querer que você faça alguma coisa, mas você tem livre-arbítrio para decidir. E não é porque você não vai fazer, muitas vezes, quem sabe o que Deus queria que você fizesse, que ele não vai te abençoar. Pensa no teu filho aí. Eu tenho 4 filhos. Eu queria que meus filhos, cada um fosse determinada profissão. Quando eles eram pequenos, eu sonhava com a profissão deles. Vocês acham que eu não sonhava? Tenho certeza que quem é pai aí vai entender o que eu tô falando. Você sonhou muitas vezes com o seu filho aí, quem tem já filhos formados aí, pessoas um pouco mais maduras que eu aí, já tem filhos mais velhos. Você sonhou que seu filho fosse alguma coisa, e ele escolheu outra coisa, está sendo muito abençoado e está muito feliz com aquilo. Com Deus é a mesma coisa. Deus determinou algumas coisas para nós, mas se você decidir falar assim, Deus, eu quero ser o cara que vai ganhar almas para o Senhor sendo empresário. Eu vou ser um empresário muito abençoado com o que eu lucrar, com o que eu produzir, eu vou ofertar, eu vou manter uma igreja aberta, eu vou manter uma missão na África, eu vou manter um orfanato aberto. Ei, esse é um baita no propósito, entendeu? É um propósito lindo que Deus com certeza vai abençoar. Quem sabe ele queria que você fosse um pastor, ele falou assim, nossa, esse meu filho aqui vai ser um pastor, vai cuidar de uma nação, mas você resolveu cuidar de uma nação de outra maneira, ele vai falar assim, filho, vai comigo, eu tô junto com você. Viu? Eu tô com você até depois do fim, você não tá entendendo. Então, o seu propósito, quem decide é você. E se você não sabe como fazer isso, é porque você ainda não clarificou ele e você ainda não ativou sua identidade. Para isso, você vai participar do método IP que está aqui, passando aqui no QR Code na tela, dia 7 e 8 de maio. Você vai entender de uma vez por todas. Aí, muitas pessoas... Eu já vou responder o pessoal que está mandando pergunta ali, tá? Muitas pessoas perguntam também assim, mas Felipe, por que eu não consigo ativar a minha identidade? Muitas vezes por causa de bloqueios. O que são bloqueios? Bloqueios são muros. São muros que construíram, entendeu? Esses muros foram construídos na sua frente, entendeu? Construíram esses muros na sua frente, ó, uma barreira aqui, e você não consegue passar. E deixa eu falar, quem construiu esse muro, construiu ele e foi embora. Você está pagando aluguel desse muro, você está sustentando esse muro até hoje, tá entendendo? Você não consegue quebrar esse muro, você não consegue contornar, você não consegue pular. Toda vez que você se depara com o muro, você para. Isso é um bloqueio. Agora você tem que entender uma coisa, você tem que derrubar esse muro. Aí as pessoas começam a perguntar, mas como que eu faço para derrubar esse muro? Uma das coisas é você saber quem construiu esse muro, tá? Felipe, eu não sei quem construiu esse muro. Se você souber, é mais fácil. Você pode voltar lá na cena, você pode voltar quando construíram esse muro, quando começaram a fazer as fundações dele e ressignificar isso e derrubar ele por terra. Se você não sabe quem construiu, como foi, você pode derrubar ele de qualquer maneira também. Com forte impacto emocional, tá entendendo? Você pode ativar sua ira aí, colocar esse muro abaixo, jogar esse bloqueio para longe de você, entendeu? Que você não vai conseguir prosperar enquanto você não desbloquear. Enquanto você não entender que você não é essa pessoa que falam que você é, que você nasceu para governar,
você não vai prosperar. Então, você precisa de trabalho. E quando eu falo prosperar, não estou falando de dinheiro. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui essa live agora que tem muita condição financeira, mas não consegue prosperar na vida amorosa, na vida sentimental, na vida emocional, na vida espiritual. A única coisa que você sabe fazer é dinheiro. Você faz tanto dinheiro, você aprendeu a fazer isso tão bem que as outras coisas você não consegue fazer. Deixa eu te falar uma coisa. A área boa da sua vida, a área que está muito boa na sua vida, foi financiada pela área que está muito ruim. Tá entendendo? A área sua que está muito ruim financiou a área sua que está boa. Então, se você está na área financeira muito bom agora, quem sabe a sua área familiar foi muito arrebentada, entendeu? Quem sabe o seu relacionamento foi muito desgastado, sabe? Foram dias sem ir para casa, foram dias sem ficar com seus filhos, foram dias sem perdoar seus pais, foram dias sem perdoar as pessoas, foram dias carregando dores e sofrimento para poder fazer dinheiro. Então, prosperar não é só sobre fazer dinheiro, não, prosperar é sobre todas as áreas. Prosperidade tem a ver com ausência de necessidade. Então, se tá te faltando alguma coisa, não importa qual seja a área, você não é próspero, entendeu? Você não está conseguindo prosperar. E para isso, dia 7 e dia 8 de maio, nós vamos ter o método IP, tá aqui ó, no QR Code na sua tela. Você vai entrar nesse QR Code e vai preencher ali a aplicação. Mas, Felipe, eu quero entrar agora, como que eu faço? Gente, ô Jonathan, se você estiver na live aí, o Jonathan, ele é do time, ele vai colocar, não é o Jonatas Bruno não, tá? É o Jonatas do meu time. Coloca ali o seu contato ali nos comentários. O pessoal vai ter um contato aí nos comentários, se vocês anotarem, o Jonatas chama vocês ali, podem pegar o WhatsApp dele ali e já chamar ele, beleza? Mas bora lá, vamos responder agora aqui algumas perguntas para vocês, ó. Aqui fizeram aqui... calma aí, eu vou responder uma por uma, gente. Obrigado. É verdade que o mercado não satura, ele apenas fica mais sofisticado? É isso mesmo, o mercado ele só fica mais sofisticado. Por exemplo, o mercado de alugar fita de vídeo saturou? Claro que não, porque o negócio nunca foi alugar fita de vídeo, o negócio sempre foi vender entretenimento, alugar entretenimento. Agora a gente aluga entretenimento através da Netflix, entendeu? Só mudou isso. O mercado não mudou, tá entendendo? O mercado de delivery, não vou falar que sempre teve, mas desde que eu me entendo por gente, eu peço pizza por telefone. Tá entendendo? Eu lembro quando a gente tinha que ir no orelhão para pedir uma pizza. O que mudou? Que agora a gente pede por um aplicativo e tem outras empresas que fazem a entrega. Então, o mercado ele só continua, tá entendendo? As nossas necessidades básicas. Vou dar uma dica para vocês. Procurem sobre pirâmide de Maslow. Na base da pirâmide tem as coisas básicas. As coisas básicas só muda a entrega, mas a gente não vive sem algumas coisas que estão lá embaixo. E isso daí só vai se sofisticando. O mercado não satura, só fica mais sofisticado. Beleza? Para quem está começando, a melhor investimento é LCI ou LCIA a 12 meses ou CDB? Yuri, investimento dessa questão não vou falar porque eu não tenho propriedade para isso, beleza? Obrigado, Ciene. Cadê o Pablo? Ó, o Guido Carlos e a Graciele perguntou. O Pablo está em viagem e eu estou aqui hoje para falar com vocês, beleza, gente? Então, enquanto ele não está aqui, eu vou estar aqui tirando as dúvidas de vocês, todas elas que eu puder tirar aqui, beleza? E a Graciele falou assim, Pablo, ajuda meu marido. Quem tem que ajudar o seu marido é ele mesmo, tá? Fala para ele sair do sofá, se ele estiver no sofá aí, fala para ele se mexer, porque ele tem uma família, eu tô vendo que tem não sei se é um bebezinho ou uma bebezinha com vocês ali, que depende, você que é a esposa dele, e essa bebezinha ou esse bebezinho dependem dele. Tá entendendo? Então ele tem que se coçar, ele tem que se mexer. Ele tem que cumprir o papel dele nessa terra, que é governar sobre todas as coisas e ser um marido exemplar para ser exemplo para os filhos dele. Fechou? Isso mexeu comigo. Bora lá, que massa. Para quem fez a pergunta sobre como gostar da vida, quando se está à beira da morte, a gente clama pela vida. Quando você consegue viver, você passa a ser grato pela dádiva da vida. Isso aí, Dudu. A gente só dá valor quando a gente está prestes a perder alguma coisa, gente. É engraçado. Não importa o que seja, nós não estamos preparados para lidar com o sentimento de perda, tá entendendo? Então, quando você vê que você vai perder algo, você começa a valorizar aquilo de uma maneira, sabe? Seja um relacionamento, seja às vezes um objeto físico, um dinheiro, qualquer coisa. Você está prestes de perder algo, você começa a valorizar aquilo muito mais do que o normal, entendeu? O melhor jeito de gostar da vida é crescer financeiramente também, isso é muito bom. Esse é pescador... Boa noite. Live 9h30. Alexandre aí, ó. Vai lá falar com a legenda dos voos. O Pai Eterno se fez homem e deu a vida por nós, pois o nosso pecado nos levou a provarmos, caminharmos para a morte, mas ele nos deu o dom, dádiva da vida eterna. E ser grato aqui é parte disso. Boa.
Esse, boa, FPV, depois de 10 anos deixei a SLT, que top. Gente, ó, o Alexandre Vols colocou ali, ó, FPV, para quem não sabe, FPV é o Free Pass Vitalício, gente. Free Pass Vitalício é um programa que o Pablo tem, que são todos os produtos dele, beleza? Todos os produtos dele dentro de uma única área de membros, e ali você consegue acessar todos os cursos que ele já fez, tem cursos de outros produtores, de outros players. Então ali tem curso para você aprender a lidar com a área financeira. Quem me perguntou sobre investimento, tem um curso de investimento do Nésio, se não me engano, Investidor Pro, então tem muita coisa ali, beleza? Ó, o Jorge Mariano, meu amigo. Fala, Jorge, joia? Aprender a jogar o jogo, é isso? Aí, ó. Yuri, vou falar igual Pablo Marçal, confio em quem deve em 10 milhões, mas não confio em quem não deve nada. Quem tem 10 milhões tem conhecimento que gente que tem R$1.000 não tem. Cara, é bem isso, Yuri. É bem isso. Quem já deveu 10 milhões, eu nunca devi 10 milhões, mas já devi 1 milhão em alguma coisa aí, e falar para você adquire um conhecimento. Hoje eu tenho só 35 anos, eu converso com pessoas que têm 45, 50, que estão devendo 1 milhão agora. Eu fiquei devendo 1 milhão há 6 anos atrás, mais ou menos. E a maturidade que eu tenho hoje, essas pessoas estão começando até agora, pessoas depois, assim, com o dobro da idade que eu tinha. Ou seja, eu consegui isso porque eu fiquei devendo aquilo. Então, quem ficou devendo mais ainda, consegue alcançar até mais conhecimento, gente. E ficar devendo não quer dizer que você está quebrado, entendeu? Existe dívida boa, dívida de alavancagem, existe aquela dívida de cagada que a gente faz por não conseguir controlar um cartão de crédito, não conseguir controlar um desejo. Lembra, gente, que todo descontrole, todo esse impulso, ele está ligado a alguma coisa emocional. É algum bloqueio, alguma carência, alguma falta que você não consegue desvincular daquilo, você não consegue desapegar daquilo, e nisso você vai tentar suprir em outras coisas. Nisso você começa a procurar satisfazer em outras coisas. E muitas vezes vem um impulso por compra, sabe? Uma dica que eu dou aí, ó, para os endividados, tá? Falar com você que está endividado aí, que às vezes está... Não vou nem falar você que está endividado, você que pega o dinheiro e gasta todo o seu dinheiro antes do final do mês. Uma dica que eu dou para você, que você deixa o dinheiro na conta. Comece a sacar o seu dinheiro e ter o dinheiro em espécie guardado. Hoje eu estava falando com o pessoal do meu time aqui, isso ajudou muito eu quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, quando eu comecei a sair das dívidas e começar a ganhar dinheiro, porque quando o dinheiro começou a sobrar na minha conta, sobra 500, sobra R$1.000, R$2.000, eu começava a entrar nos marketplaces da vida, nos OLX, no Mercado Livre, e procurar coisa que eu nem precisava para comprar por impulso, porque o dinheiro estava na conta. É como se aquele dinheiro não pertencesse a mim. O meu cérebro não estava preparado para ter aquele dinheiro ali. Eu vi aquele dinheiro, eu queria gastar. Aí eu peguei, saquei aquele dinheiro e guardei aquele dinheiro numa caixinha do meu celular. Eu lembro até hoje, guardei numa caixinha do meu celular. O primeiro mês eu guardei R$1.000 e falei assim, vou deixar guardado aqui. No outro mês, eu falei assim, eu vou virar um mês sem gastar esses R$1.000, não vou gastar. Quando virou um mês, pau, eu fui lá e me deu um alívio, falei, cara, não acredito que eu passei um mês e sobrou dinheiro, porque não sobrava dinheiro na minha conta de jeito nenhum. Eu fui lá e peguei, e minha conta estava zerada, mas eu tinha os R$1.000 guardados. No outro mês eu não esperei sobrar R$1.000. Como eu dei conta de não gastar 1.000, eu já ranquei R$1.000, guardei, e antes de acabar o mês eu fiz sobrar mais 1.000. Falei, opa, comecei a gostar do negócio. Aí eu comecei o quê? A guardar dinheiro, e comecei a ver que eu não preciso gastar dinheiro. Porque uma vez que eu vi o meu potinho de dinheiro começar a encher, eu comecei a querer parar de gastar. Falei, opa, isso daqui me dá mais prazer do que ficar gastando em coisa à toa. Entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês aqui: querem guardar dinheiro? Saque o dinheiro da conta de vocês. Não deixe dinheiro parado na conta ou invista em alguma coisa que você não possa gastar. Porque se você deixar o dinheiro no seu cartão de débito ou lá na sua conta no Pix, você vai ficar comprando coisa que não precisa, beleza? Vamos lá. Tati Luz mandou uma pergunta ali, ó. Qual o seu drive mental sobre treinamento de filhos? Tenho um de 2 anos e meu esposo está tetraplégico no momento, câncer cerebral. Não tenho a figura masculina no momento, não sei o que fazer. Nossa, Tati, aí é bem pesado, tá? Eu tenho 4 filhos, graças a Deus aí tô com saúde, minha esposa também, e vou orar por você, tá, Tati? Vou lembrar do seu nome aí nas minhas orações, porque não é fácil, tá? Falar para você que vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser bem difícil, vai ser bem trabalhoso, mas você vai conseguir. Não tenho dúvida disso. Eu não sei se hoje você tem pai ou sogro ou alguma outra figura masculina que você vai ter que tampar, entendeu? Vai ter que ter alguém mostrando ali. Porque, sem dúvida nenhuma, eu vou falar para vocês, eu não sei se todos que estão aqui são igual eu, mas eu fui um privilegiado de ser criado por pai e por mãe. A minha esposa também. Então, independente que eu vi algumas brigas do meu pai com a minha mãe, mas eu nunca vi eles falarem em separar. Eu nunca
passou pela minha cabeça. Eu via meus amigos que só morava com a mãe, ou às vezes morava um, ou só que morava só com o pai, porque a mãe dele era falecida, né? Mas os que moravam só com a mãe, porque eram os relacionamentos separados, eu vi como era difícil. E hoje, na vida adulta, eu vejo que 99% dos meus amigos que prosperaram, sabe? Todos eles moravam com o pai e com a mãe, entendeu? Moravam com o pai e com a mãe. Então, a figura paterna é muito importante. Então, a figura masculina, entendeu? Independente se seja menino ou menina que você tem aí, falar como a gente fala lá em Curitiba, se seja um piá ou uma guria, não importa. A figura masculina é importante. Eu tenho meu filho mais velho de 17 anos e minhas filhas mais novas, né? Eu tenho uma de 7, uma de 9, uma de 14. E para o meu filho, eu sei o que eu represento para ele. Eu sei a figura de homem que eu represento para ele e o modelo que involuntariamente ele espelha, porque ele sabe tudo que eu passei, ele sabe às vezes que eu quebrei, mas ele sabe o tanto de coisa que eu superei e um pouquinho ele se espelha naquilo. Ele tem um exemplo a se seguir. Ele vê o meu casamento com a minha esposa, né, que é a mãe dele, e ele sabe qual que é um modelo de família. Entendeu? Nenhuma família é perfeita, nenhuma família é 100% correta, mas a gente faz o possível para ensinar coisas boas para ele, e para ensinar essas coisas boas tem que ter a figura materna e paterna, tá entendendo? Talvez no seu caso seja mais difícil ter a figura paterna agora, mas você precisa de uma figura masculina, seja dos avós, de algum tio, de alguém, se você tiver um irmão, alguém que tenha essa presença masculina para poder ensinar, entendeu? Para a criança aí, o que é ter uma figura masculina. E para as meninas, eu falo muito para minhas meninas, eu faço questão, muitas vezes, de mostrar gestos com a minha esposa, um gesto de carinho, um gesto de proteção com elas, e para quê? Para elas aprender que aquilo é um relacionamento saudável, que aquilo ali é o mínimo, elas não podem aceitar menos que aquilo. Tá entendendo? Então, é muito importante, tá? Então, o treinamento precisa sim, tá? Não adianta eu falar que não, porque precisa da figura masculina. E se no momento eu entendo a tua situação perfeitamente aí, como eu te falei, vou orar por você, Tati. Tenta, tá? Se possível, colocar uma figura masculina, seja dos avós ou de tios, na vida da sua criança aí, para poder ir ensinando essas coisas. E desde cedo, mostrar, entendeu? E explicar que não tem a figura, quem sabe, do pai por causa do câncer, entendeu? Por causa dessa questão da tetraplagia, não sei se é assim que fala, né? Mas que estava lá, entendeu? Conta histórias boas, conta histórias de como era antes, sabe? E vai contando como que era. Mostra como que é ter um pai, mostra que não é você que não quis, não é ela que não quis, entendeu? Que aconteceu, e pode acontecer, e tá tudo bem, tá entendendo? Mas não prive, tá? Não prive a sua criança de uma figura masculina, tá? Não tô falando de você arrumar um outro marido agora, não é nada a ver com isso, mas os avós, os tios, tá entendendo? Inclua uma figura masculina na vida da sua criança aí, tá bom? Eu gasto mais sacando. Não, Peterson, guarda então. Então, se você gasta mais sacando, faz ao contrário, deixa na conta lá, coloca numa conta que não tenha Pix, pra você não ficar usando. Tem muita criança órfã de pai vivo. A Sheila falou, tem muita criança órfã de pai vivo. Concordo, mas não é o caso ali da Tati, né? O pai tá vivo, mas infelizmente não é uma opção dele não cuidar da criança. É uma opção ali, é algo que ninguém está preparado para isso. Foi como eu falei um pouco mais atrás ali, sobre a questão do sentimento de perda. Ninguém está preparado para lidar com a perda, entendeu? Por mais que ele esteja ali, mas aconteceu uma perda muito grande, beleza? Gente, voltando a falar aqui do método IP, quem quiser participar do método IP, manda ali, eu quero saber mais informações, ou já vai para o QR Code. Para quem está aqui, sou sempre eu que fecho as palestras do Pablo lá na plataforma lá. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês aqui, eu faço lá na plataforma, no presencial, e eu nunca, para quem já acompanha vocês podem ver que eu falo assim, eu vou fazer uma oferta para quem está no presencial aqui agora, corta a câmera e estamos juntos até depois do fim. Eu sempre falo isso e faço uma oferta para quem está no presencial. Então, hoje, eu vou fazer essa oferta para quem está aqui, tá? Só para quem está aqui nessa live aqui. Pessoal do time, não deixe essa live gravada, tá? Então, essa live aqui não vai ficar gravada, beleza? Encerrou aqui, podem tirar, porque a oferta vai ser só para quem está no ao vivo, beleza? Gente, qual que é a oferta, tá? Para quem a oferta que a gente faz tem mais a ver com o casal, tá? Para quem é casado e quer vir com o cônjuge no método IP, tem que ser casado no papel. Se você não for casado no papel, desenrola isso para você vir, mas o desconto é o seguinte, você vai pagar o seu integral, certo? E você vai pagar só 50% do seu cônjuge, e junto com isso a gente vai liberar para você o acesso ao Free Pass vitalício, beleza? Ao Free Pass vitalício e a todos os produtos do Pablo. Então vamos lá, só de produto aí que o Pablo tem gravado aí, sei lá, daria
muito mais de 70 mil reais, tranquilo, que ele já vendeu muito, muito mais. Então você vai ter acesso a todos esses produtos gravados, vai comprar o seu e vai pagar 50% do seu cônjuge, beleza? Felipe, e tem mais algum desconto para quem estava no presencial? Para quem estava no presencial, pagou R$100 para ir naquela palestra ali que vocês viram, tá? É uma palestra que a gente reprisou, então pagou R$100. Como que a gente faz? A gente pega o valor que essa pessoa pagou na palestra, beleza? E multiplica por 10, que vira R$1.000 e dá em desconto no método IP. O método IP, ele tem um preço a ser pago, é R$20 mil, beleza? Então, de vez de você pagar 20, você paga 19. Então, eu vou liberar essa condição para quem está aqui. E no caso, para quem é FPV, tem mais o cashback dos 6 mil. Para quem é pior ano, tem o cashback dos 3 mil. Para quem é MDR, tem o cashback dos 2 mil. Cashback, para quem não sabe, é dinheiro de volta. Então, de vez de você pagar os 20, você vai pagar menos 1.000 do desconto da palestra e menos 6 mil do FPV, que se for o caso do FPV, vai te custar 13 mil. Se você for pior ano, vai te custar 16 mil reais. E assim por diante. Beleza, gente? E você fala assim, Felipe, eu não tenho a condição financeira total para ir, eu tenho outra coisa, eu quero fazer um negócio, sei lá, quero conversar com a equipe. Manda mensagem no QR Code, aparece do lado de cá. Do lado de cá é meu arroba. Manda no QR Code ali o seu formulário e fala assim, viu o Felipe na live e preciso falar com ele, quero fazer uma negociação com ele. Aí você vai escrever isso, que ou eu ou alguém do meu time vai entrar em contato com você amanhã e a gente vai te passar a gente vai entender o seu caso, beleza? Olha lá, o Luiz Fernando da Silva falou assim, sou 10 em 1. Massa. O Jorge Mariano é mais que 10 em 1, né, Jorge? Acho que você já fez mais do que uma vez o pior ano. Mas é massa, gente. Para quem não sabe o que é 10 em 1, é o nosso jogo da vida. É um produto, o nome é contra-intuitivo, se chama o pior ano da sua vida, mas na realidade é para você viver o melhor ano da sua vida. E a gente costuma falar que quem faz o pior ano vive 10 anos em 1. São 10 anos de transformação. E o massa é que a pessoa, muitas vezes, ela começa o programa com o drive errado. Ela acha que vai recuperar 10 anos da vida dela perdida. Deixa eu te falar para você, o que você perdeu, esquece, já foi. Não queira recuperar o passado. Deixa o passado para lá, o passado não existe mais. Quando a gente fala viver 10 anos em 1, é acelerar o tempo, é remir o tempo, é trazer à existência o que está lá em 2035, agora para 2025. O que você iria desfrutar em 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35? O que você iria desfrutar nesses 10 anos? O que você iria conquistar? É trazer tudo para o agora, mas também que preço que você ia pagar? O que você ia sofrer para isso, entendeu? Quanta lágrima você ia derrubar? Quanta gordura você tem que queimar? Entendeu? Quanto suor você tem que derreter para viver esses 10 anos em 1? É o que você vai fazer agora? Então, não é só coisa boa, não. É trabalho pra cacete, aí desculpa o palavrão, gente, mas é trabalho para arrebentar, para você poder viver esses 10 anos em 1, entendeu? Ó, o Jorge ali, 33, ou seja, ele já viveu aí 2060, 2045, ele já foi, 2055, ele já foi buscar a menção dele lá em 2055 e trouxe já, gente. Então, vou mandar para os meninos que entraram em contato comigo, doutora Luciane Luz, bora, para negociar a saída ainda neste IP. Top demais, gente. Pessoal, tem mais alguém aí com alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar a live por aqui. Gente, para quem quer saber mais aí um pouco do que eu faço aí, Felipe, eu quero me conectar com vocês aí na plataforma aí, quero servir de alguma maneira. Tem o meu arroba aqui, não, tá do lado de cá o arroba. Eu sempre posto algumas vagas que a gente tem. Às vezes você quer servir, você quer fazer parte do nosso time. Então nós temos vagas para trabalhar. Felipe, eu quero trabalhar especificamente no seu time, no time comercial aí em Alphaville. Me chama no direct, nós temos vagas para quem quer vir trabalhar com a gente aqui, entendeu? Você vai aprender muita coisa, você vai destravar muita coisa, beleza? É uma ótima oportunidade para quem quer se conectar com a gente. Outra coisa também muito bacana para você que nos acompanha, amanhã, 4h59 da manhã, a gente vai colocar pressão no sol junto, então assista, acompanhe o 4h59. É só para os fortes, tá? É só para quem gosta de colocar pressão no sol aí, vai acordar 4h59. Antes do sol nascer, antes da maioria das pessoas levantarem, você já vai estar colocando pressão no seu dia, beleza? Então assista amanhã o 4h59. E, gente, para quem ficou até agora aí, desejo para vocês aí uma boa noite. Vamos fazer um boot aí, gente? Vamos fazer um boot aí, ó. Vamos ler mais alguns comentários ali, ó. Eu quero desconto, estou até agora esperando, preciso comprar. Ateliê da Yara Matos. Dayara, chama nós lá então, aqui, ó, no QR Code, e vai para cima. Ó, Michelangelo Day Trader, mandei meu currículo hoje. Boa, Michelangelo. Michelangelo, se você for na área comercial, pode me chamar direto no Instagram lá, e manda para mim direto lá, que eu analiso direto por lá, tá?
Venci a ignorância, 2 anos sem bebida alcoólica e refri. Esse ano criei alguns desafios, 0 açúcar, leitura da palavra diária em lives e correndo todos os dias. Massa. Eu também, Jorge, já vai fazer 3 anos que eu me exercito todos os dias. Nem que se eu não dou conta de ir para academia ou de sair correr, pelo menos de 20 a 50 flexão eu faço por dia na minha casa, entendeu? Pelo menos eu tenho que fazer isso daí todos os dias, entendeu? Eu tenho que me exercitar, eu não posso ficar inativo no meu dia. É um conselho que eu dou para vocês aí. Se exercitem todos os dias. Trabalhem algum músculo ou seu cardio, entendeu? Façam alguma coisa física todos os dias. Leiam a palavra. Eu começaria pela palavra, tá? Alimentando o nosso espírito é a melhor coisa que tem, beleza? Ele se livrou da bebida alcoólica. Refrigerante, gente, é pior que bebida alcoólica, se duvidar. É um vício desgraçado. Eu parei de tomar refrigerante ano passado, eu já tinha ficado mais de um ano sem tomar refrigerante, há uns 4, 5 anos atrás, mas agora eu decidi não tomar mais. E ó, é só água, tá? O dia inteiro. Eu venho aqui pro meu escritório aqui, eu tomo uma dessa daqui antes de sair de casa, eu tomo uns 2 copos de água. Eu chego aqui 9h30 da manhã, até as 3 horas antes de eu ir embora, eu tomo uma dessa aqui de 1,5 litro. Aí vou treinar, tomo mais uma dessa aqui, eu tomo equivalente a uns 3 litros de água por dia. Outra dica que eu vou dar para vocês aí, gente. Compre garrafa de água. Assim, Felipe, ficar comprando água mineral é caro. Não tem problema. Nem é sempre que eu compro. Eu compro, daí muitas vezes eu levo para casa um monte de água, de garrafa, encho, coloco aqui no meu frigobar e eu abro uma dessas daqui por dia, ou enche a sua garrafa mesmo. Eu também tenho garrafa que eu gosto dessas daqui, que eu acho prática, porque eu já perdi muita garrafa. Então eu esqueço, essas daqui eu carrego para qualquer lugar, esqueci, deixa para lá e já era, entendeu? Então eu encho mais dessas daqui e tomo 2 dessas daqui por dia, já é 3 litros de água. Então, você que quer o hábito de tomar água, carreguem a sua garrafa de água para cima e para baixo, que você vai ver se você não toma água. Beleza? Como chama no Insta, está bloqueado, quero servir. Tati, se você mandou mensagem lá, eu vou responder. Ela aparece em notificações para mim lá e eu já vou ver, tá? Deixa eu ver aqui se está aqui. Pedidos aqui, muita gente procura. Ó, aqui, ó, tem muitos pedidos aqui, ó. Dayara, Projeto 50+. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Dayara, ó. Oculto. Ainda. Opa. Não. Ó, Tati, não chegou nada ainda aqui, tá? Mas se você mandar, não sei se você chamou no correto ali, mas se você chamou no correto, vai chegar a mensagem e eu vou te responder. Beleza? Chama ali que eu vou responder você. Beleza, gente? Pessoal, boa noite para vocês. Vamos fazer o boot. Bora fazer o boot aí. E vamos fazer o boot aí, gente. Se alguém quiser, nesse momento aí, escrever alguma coisa ali, algum pedido de oração, talvez eu não leia o de todo mundo ali, mas eu vou fazer o boot aí e vou citar alguns nomes ali, vou olhar alguns nomes ali, principalmente da Tati ali, e vamos para cima, tá, gente? Quem tá aí do outro lado da tela aí, peço para vocês aí que respirem fundo aí. E bora lá, gente. Vamos lá. Respira fundo. Senhor, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu te agradeço por esse momento de comunhão, por esse momento de poder compartilhar um pouco da sua palavra, compartilhar um pouco dos ensinamentos que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu, e poder ouvir um pouco das pessoas que estavam ali, Deus. Eu sei que todos nós somos seus filhos, quem sabe alguns de nós estamos indo por algum outro caminho que não agrada ao Senhor, mas para isso que o Senhor levantou alguns outros, para poder resgatar esses. O Senhor levantou alguns filhos seus, Pai, para ir lá no inferno e saquear o inferno, Pai. Tirar de lá pessoas boas, pessoas que estão destinadas a coisas grandes, mas por algum motivo estão cegas, Pai. Então, obrigado por esse chamado que o Senhor me deu e obrigado por fazer eu acordar a tempo e aceitar esse chamado, Pai. Eu peço que o mesmo chamado que queimou no meu coração, Deus, queime no coração dessas pessoas que estão aqui nesse momento, Pai, para que eles possam entender que são famílias, Pai, são vidas, muitas vezes são familiares deles, são parentes deles, são pessoas que eles amam, que estão lá no inferno, e a gente precisa ir lá buscar essas pessoas, nós precisamos saquear o inferno, tirar de lá essas pessoas, Pai. Nós precisamos entrar em guerra, Pai. O amor está em guerra. E nós precisamos entrar em guerra contra o nosso inimigo, Pai. E tirar da mão dele, Pai, pessoas boas, Pai, que estão se perdendo, Pai. Então eu te peço, Pai, cuida de nós, Pai, nos brinde, Pai, com a sua couraça da justiça, Pai, para que a gente possa enfrentar todas as lutas, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos, não apenas os olhos espirituais, Pai, mas os olhos carnais de muitas pessoas que estão aqui para elas enxergarem, Pai, esse muro chamado bloqueio que estão na frente delas, Pai, para que elas possam quebrar esse muro,
Que elas possam enxergar quem levantou esses bloqueios, quem levantou esses muros, Pai, para que elas possam ressignificar esse passado que já não existe mais, para que elas possam entender que o que ficou no passado não serve para mais nada, não serve para usar como biblioteca, para a gente poder ir lá e fazer até saques disso, mas não serve para direcionar o nosso futuro, Pai. E que a única coisa que nos importa nesse exato momento é o presente, é o agora, é o presente que o Senhor nos deu, Pai. Também te peço, Pai, agora em oração, Pai, pela vida do marido da Tati, Pai, que está numa fase muito difícil, Pai. Eu sei que o Senhor pode liberar cura, mas isso depende da sua vontade, Deus. E a sua vontade, ela é soberana sobre todas as coisas, Deus. Se isso não for da sua vontade, Pai, não for o que é para acontecer, que os dias possam ser aliviados, Pai, que o fardo da Tati possa ser aliviado, Pai, que a criança que ela tem, Pai, possa entender isso, Pai, e que o Senhor prepare uma figura masculina na vida dela, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, cuida dela, Pai, cuida dela. Toca nela, em nome de Jesus, Pai. Também peço, nesse momento, pelo José Gomes de Lima, peço pelo Luiz Fernando, que está ali, pela Maria do Carmo, pelo Samuel, que é o filho da Tati, Pai, pelo Lucivaldo Monteiro, pelo Adriano também, que é o esposo da Tati, Pai, Renato, e em nome de Jesus, Pai, eu declaro vida para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e esperança, Pai. Eu sei que se tem uma coisa que queima no nosso coração e nos faz mais felizes, Pai, é um negócio chamado esperança, Pai. Então, coloque esperança nos nossos corações. Coloque esperança no coração dessas pessoas, Pai, para que elas possam entender que esperar no Senhor é sempre a melhor resposta. Que esperar no Senhor nunca deu errado, Pai. Nunca deu errado. O Senhor nunca falhou. Em milhares de anos que existe o planeta Terra, desde quando o Senhor criou o mundo, o Senhor nunca falhou. Não vai ser na nossa vez que o Senhor vai falhar. Não vai ser na nossa vez que o Senhor vai deixar de cumprir as suas promessas. Então, Pai, eu peço que o Senhor coloque essa esperança no coração desse povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Turma, esfrega suas mãos. Já é, gente. Tamo junto. Até depois do fim. E, turma, bora pra cima. Foi um prazer estar com vocês aqui. Fui nessa. Falou, galera.